E a partir deste ponto também para o YouTube, direto do canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado no bloco Entre... Não? Não, rapidão. Quem não avisou pra esse bicho, senão ele vai... Ele sabe, bicho. Sabe não, velho. Ele sabe. Ok. Ó, quem Meu tem Deus do céu. 400 bandas. Um monte de coisa. Aí, pra você não evitar de responder uma pergunta que a gente vai te fazer futuramente, tá ligado? Então a gente vai te perguntar vamos supor, do Ejects. Responde só do Ejects. Ah, tá. Não ficar enfiando coisa de futuras. Entendi. Beleza? Não é pra você enfiar coisas indevidas no CDC. Vou tentar. Vai. Agora sim. Agora posso? Agora pode. E agora sim também, a partir deste ponto, diretamente para o canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado no bloco Entrevista. Eita, que essa conversa aí vai render, moço. Caio Bahia, meu amigo, que legal você aqui. Uma honra pro Zine recebê-lo. Entrevistamos o seu primo, o Eri, que inclusive está aqui, aquele gordo safado, está ali sentado, mexendo no celular. E já sabemos que a família é musical, mas queremos saber de você, menino oriundo do Oeste Baiano, como o rock sacudiu a sua alma. Pô, primeiramente, cara, agradecer aí pelo convite. Vocês, duas torres, dois pilares do rock de Taguatinga e do DF aí. Sou fã de vocês há, 1000 anos, né, Eri? Diz aí. Obrigado, valeu, Frajola, CDC. Brigadão, velho. Cara, como é que eu comecei no rock? Como é que começou? Como é que esse rock velho sacudiu essa alma cebosa? Cara, eu acho que assim, anos 80 é uma década muito roqueira, né? Acho que tudo é muito rock, assim. Até música de criança era rock, assim, então... Saudades dessa época, tinha isso, assim de novo, então né, acho que comecei com o disco da Xuxa mesmo. Virando Xuxa contrário 1, não, né? Voltando Xuxa 1, contrário. virando o contrário pra frente. Inclusive, nessa época eu até estragava os discos, né? Jogava no chão, assim, pisava, mijava em cima dos discos. Então era isso, assim, acho que os primórdios é isso, cara. Pelo que eu me lembro das minhas coisas, assim, iniciais, assim, de vida, sempre foi com música, assim, sacou? Mas do rock, assim, acho que posso falar do meu pai e da minha mãe, como as primeiras coisas, assim, de música em geral, né? Meu pai tinha coleção de disco e toca também, né? E, cara, acho que começa por aí, assim, as coisas... Primeiramente, acho que as coisas nacionais, né? As coisas do Nordeste, aquela cena ali de música do Ceará, cena de música do Pernambuco. Minha mãe também, cara, ela tinha a coleção do Caetano Veloso, por exemplo, né? Então eu escutei tudo isso aí, tipo, eu tô falando de moleque mesmo, assim, de 4, 5 anos de idade. Mas era, assim, musicalmente eclética a sua casa, ou era mais essa pegada de MPB e também, tal? Assim... Tinha música clássica também, folk, o rock inglês dos anos 60, dos anos 70 também, sacou? Beatles pra caramba, né? Tudo isso, assim, acho que inicialmente é tudo isso, assim, e eu via pra caralho, porque eu gostava, eu ficava acompanhando meu pai, e eu mesmo pegava os discos e eu via, eu ficava ali naquele processo, ele gostava de ficar gravando fitinha pra ouvir no carro, então eu tava sempre nesse processo com ele, então muito envolvido, assim. Então meio que seu pai incentivava você a ouvir a música, então, até com ele, até... De repente, pra ser uma parada mais de pai e filho, assim, de mais união e tal, né? Com certeza. E nisso aí também os amigos dele, né? Então, assim, era todo um rolê que eu tava presente, assim. Eu ficava andando muito com os adultos, sacou? Então eu tava... eu ia pro bar com meu pai, então ele encontrava os amigos dele iam lá pra casa, aí rolava um dominó, não sei o quê, e eu ficava lá curtindo, velho. Até eu dormia tarde, né? Eu era um moleque que dormia de madrugada, assim. Tá, porra. Então tava no rolê dos adultos sempre, assim, desde sempre, entendeu? Então, e eu ficava muito ligado, sempre muito ligado no que rolava. Então, eles ficavam lá jogando dominó e tomando uma, e eu ficava, e eles colocavam, sei lá... Isso sempre, tudo com música. Tudo com música. Aí ficava rolando no vídeo, por exemplo, vídeos do Pink Floyd, vídeos dos Beatles. Os vídeo laser? Lembra daqueles vídeo laser? Não era isso não, velho. Era o VHS mesmo. Você é uma criança velha, porra. Você é uma criança velha. Eu tô falando de, sei lá, cara, 88, 88, 89, por aí, essa pegada aí. E rolava muito, uma coisa que eu lembro muito, que é muito marcante pra mim, que aí já começa a fazer uma transição pras minhas coisas, rolava na Band, que na época era Bandeirantes, né? O canal dos esportes. Mas rolava todo sábado, cara, o Hollywood Rock in Concert.
todo sábado à noite rolava essa apresentação. E sempre tinha algum não show de lembro. rock. Rolava Não é isso. esse programa, não. Todo sábado à noite. Aí eu Eu ficava... lembro de ter visto um Guns N' Roses nesse Hollywood Rock in Concert. Não eram shows exatamente que estavam rolando no Brasil Não, ou eram ao shows vivo. esporádicos. Não era nem ao E vivo. eu lembro de ter visto o show em homenagem ao Fred Mercury. Eu acho que Tipo, cabulosão passou nesse Hollywood Rock. quando ele Na Band, faleceu, né? foi. Isso aí já em 90, 91, acho que Foi. foi por aí mesmo. Eu lembro de alguns específicos, assim, tipo, todo sábado eu juntava com meu pai, a gente sentava na sala, no sofá e ficava vendo. E meu pai sempre gravando. Ele botava o VHS, ele fazia a coleção também de VHS. Então rolava, por exemplo, Pink Floyd, aqueles shows que o Roger Waters fazia da queda do Muro de Berlim, teve os shows dessa época. Pompeii. Pompeii. Porra, tinha muita coisa, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, essas coisas dessa época, assim. E eu lembro que eu cheguei uma época e falei pro meu pai, cara, agora eu quero ter minhas fitas. Eu quero gravar eu mesmo minhas fitas. Beleza? Ele, não, eu quero gravar minha fita. E ele sempre numerava as fitas dele, né? A fita 1, aí acabava a fita 2, fita 3, sei o quê. Aí eu falei, não, eu quero ter minha fita número 1. Aí ele falou, não, eu vou comprar pra você também. Aí comprou uma TDK, né? Aí ele falou... De 90 a 60. De 90 não. A VHS... Não. Eu pensei que era fita cassete. Não. A VHS que tinha... Você gravava ela ou 2 horas ou 6 horas. Pode crer. EP ou SP, né? E a gente gravava em EP pra durar mais. Que era 6 horas. A qualidade ficou horrível, exatamente. Aí ele comprou uma pra mim, aí ele falou, pô, o próximo sábado é sua, então. Aí a gente não sabia o que ia rolar. E aí rolou, cara. E o que aconteceu? The Who. Foi o show do The Who. Então, minha primeira fitinha é um show do The Who, assim. Quando eles estavam fazendo uma reunião pra fazer... homenagear o Tommy, né? O disco Tommy deles, que tinha vários convidados. Cada música era alguém cantando. Então, minha primeira gravação, assim. Então, eu tenho essa fita até hoje, inclusive, assim. Ruim, né? Qualidade ruim, mas toca? Hã? Toca ainda? Toca. Lá ainda. Esses dias o Gastão falou desse show, né, no canal dele. Um esquema assim, shows que eu me arrependi de não ter ido. E ele teve a chance de ver esse show. Porque ele tava na Inglaterra. Ele viu o The Who, tipo, 2 semanas antes. Aí rolou esse show e o bicho não foi porque ele falou assim, porra, eu já vi o The Who 2 semanas antes. Mas aí, quando soube o show que era, falou, que merda que eu fiz, que eu perdi esse show. Porra, e fudido, cara. E cada, tipo, sei lá, tinha uma música, aí era um era o Elton John cantava, o outro era o Phil Collins, e aí outro a Tina Turner. Uma galera que participou, inclusive, lá nos anos 70. E aí tem outro cara que é marcante também, que tava nesse show, que eu acho que é meu primeiro ídolo do rock, que é o Billy Idol, sacou? O Eri tá aqui, ele também, né, a gente tava junto nessa aí. Depois o Eri, inclusive, comprou um disco do Billy Idol, né? Então a gente escutava pra caralho, e ele tava participando desse show. E aí depois teve o show dele também do sábado, né? Mas o Eri falou que o primeiro disco dele foi o do Menudo. Menudo não, foi Polegar. Polegar, porra. Inimigos do Rei, pô. Polegar foi teu irmão, Inimigos do Rei. Porra, o nome é ótimo, né? A banda já não sei se é muito bom, mas o nome é muito bom. Inimigos do Rei, foda esse nome. Mas aí tinha essa coisa, eu acho que foi o Billy Idol, cara. Era o cara que a gente ficava assim, agitava muito, assim, a gente curtia pra caralho. Depois ele tocou no Rock in Rio, no Rock in Rio 2, E tu chegou aí, né? Show não? Não. Eu tinha Rock in Rio 2, acho que eu tinha 6 anos, 7 anos. Pode não, era moleque, pô. Você que era mais velho, cara. Eu curti pra caralho. Você parece ser mais velho. Eu pareço que tenho... Eu sei que eu pareço ter 30, mas eu tenho 22, tá? Então, mas isso, cara. Era isso. Acho que o primeiro o ídolo do rock, assim, acho que foi o Billy Idol mesmo. Foi o cara, assim, que... E já não era uma coisa do meu pai, né? Já era uma coisa nossa, assim. Então... Sua descoberta, né? Uma coisa nossa ali. E um show da época, né? Um cara da época ali e tal. E a gente nem fazia ideia que ele tinha ligação nenhuma com punk, que tinha Generation X. Não fazia ideia disso, nem sabia que era punk, enfim. Mas tinha essa coisa, assim, eu acho... eu curto até hoje também, né? Acho foda. E tu, menininho do Buchão, vindo da Bahia pro DF, o que tu sentia falta da Bahia nessa época? O que tu ainda sente falta hoje? Tu ainda vai lá na Bahia? Como é que é? Não, a gente ainda tem contato, cara. Assim, a minha cidade de Santana, né? Não é Feira de Santana, né? Todo mundo sempre, é feira, não. Acho que todo mundo faz essa confusão, né? Sempre faz essa confusão. Até porque quando as pessoas falam de Feira de Santana, fala feira, né? Ninguém fala Santana, né? Mas a gente é de Santana. Uma época já era Santana dos Brejos, né? É uma região ali de Brejo, então várias cidades ali tem alguma coisa de Brejo no nome, né? Brejolândia, Taboca do Brejo Velho, não sei o quê. Então Santana já teve Santana dos Brejos, mas não é mais, há muito tempo. Então é só Santana. É oeste baiano, então é muito perto daqui, sacou? Aqui, Brasília é muito mais capital pra gente do que Salvador, do que BH, por exemplo, né? São as capitais mais próximas. Brasília tá,
600 e poucos quilômetros. Tá muito perto, sacou? Naquela época era uma estrada mais longa. Era um caminho mais longo. Mas final dos anos 90 pra cá, tem essa estrada mais recente, que é do lado. Você faz uma viagem, numa manhã você chega lá e almoça, né? Então é muito perto. Então a gente não perde o contato, ainda tem muito... Familiar por lá. Muito familiar. Tem tias ainda, né? Tem meu tio também, meu padrinho. Tenho primos ainda, tenho amigos pra caramba. Então, assim, é um contato... quase que diário, assim, o tempo todo. Então, sempre que eu posso, eu fico muito tempo sem ir, mas eu nunca perdi o contato. Mas né? pelo menos uma vez por ano você vai? Mais ou menos. Acho que mais ou menos uma vez por ano, pelo menos. E aí eu já fui... Eu vim pra cá, né? Já bem depois desse período aí, né? Já 10 para 11 anos, né? E foi lá na Bahia que nasceu o teu fascínio por instrumento ou foi já depois que você estava aqui? Não, foi lá que eu comecei a tocar. Eu sempre... a princípio eu ia começar a tocar com meu pai, né? Meu pai tentou incentivar, né? Meu pai sempre tocou violão de farra, violeiro de farra, eu herdei isso aí dele. Violeiro de farra, assim, que toca 4, 5 horas sem parar, né? Então, ele tentou uma época ensinar pra mim e pro meu irmão, mas não deu muito certo ali, não sei, talvez ele não tenha muita didática, a gente não levou muito a sério, né? Essa coisa assim, meu pai que tá ensinando, não tô muito afim, não sei o quê, mas ele tentou ali ensinar um pouco pra gente, e aí acho que ele viu que não deu muito certo, aí ele colocou a gente na aula lá, né, com o professor Piche, né, vou falar o nome dele aqui, que ele tá dando aula até hoje lá. Caralho. Formou gerações, meu amigão e tal, meu professor, é um grande músico lá da cidade, assim, tocou, da galera dos anos 60, né, tocou em tudo, toca pra caralho também, então, e aí eu peguei o gosto com ele, assim. Tipo assim, em 1 mês e meio eu tava tocando já. Violão, assim, já tava deslanchando sozinho. E esse violão ainda existe? Não. Existe. Lógico que não. Existe? Existe. Tá contigo? Ou tá na Bahia? Eu aprendi num violão do meu pai, que era o violão dele, o original, de 74, acho. O violão dele de 74, que era um de Giorgiozinho lá. Grandão, né? Então eu aprendi nele. Aí quando ele viu que eu aprendi, que eu curti, aí ele comprou pra mim, quando a gente veio pra Brasília aqui, em 93. A gente veio morar, não. Antes, a gente veio passar férias aqui. Aí ele comprou um pra mim em 93, assim. Que foi quando eu tava fazendo a aula. Que é outro de George, também tem. A gente tem os dois até hoje. Já deu uma reformadinha, assim. Tá aqui ou tá na Bahia? Putz, cara, aí você me pegou. Eu acho que tem um lá e tem um aqui. O mais velho, eu acho que tá lá. Porque a gente deu uma reformadinha até pra não ficar usando muito. Pra ficar encostado lá e tal. É o violão, assim, da família. Então, aí rolou isso aí. Então, peguei o gosto, cara. Essa época eu tava tão viciado nisso que eu não tava nem brincando mais. Só ficava tocando. Eu fiquei, assim, acho que uns 3 meses. Só chegava e ficava tocando. Ficava tocando. Coisa que eu não faço mais há muito tempo. Mas eu chegava e ficava tocando. Então, assim, até pegar, assim, ficar mais natural, né? Então, eu ficava só tocando. Isso aí eu tinha, acho que 8 anos. 8 ou 9 anos, não sei. Por aí, não me lembro mais. Cara, aí a Ejectus fez poucos ensaios e tem gravações de algumas ocasiões dessas, né, cara? Perguntas: quem eram os componentes e se você tem contato com eles ainda hoje? E se alguma dessas composições da Ejectus foi aproveitada por alguma outra das suas muitas futuras bandas? Cara, o Ejectus, a gente formou ali, acho que 97 para 98, foi alguma coisa assim, né? Então eu e Eri, a gente sempre tava junto nessa do rock, né? De descobrir as coisas, de ouvir e tal. Eu acho que na turma nossa de primos, né? E do meu irmão também, acho que a gente foi um pouco além, né? A galera ficava ali de escutar e tal. Teve nosso primo também que teve banda, né? O Emanuel, que fez toda a diferença pra gente também, né? Dessa coisa de underground, de banda aqui no DF, né? Era uma banda de Taguatinga, né? Que era o RA3. Então influenciou muita gente nessa coisa de ter banda, né? Da possibilidade de ter uma banda, de tocar e tal. E eu acho que eu e o Eri, a gente foi um pouco além nisso, né? Tipo, de não só ficar ouvindo música, mas realmente montar uma banda e descobrir coisas do underground, discos obscuros e realmente começar a colecionar. E o Ejectus foi fruto disso aí, né? Da gente querer tocar mesmo e tocar as coisas que a gente tava ouvindo na época, né? Que era basicamente punk rock brasileiro, assim, né? Então, inicialmente era eu, o Eri e o André, né? O Eri no vocal, eu guitarra e o André no baixo. E a gente chegou a fazer uma apresentação sem um batera ainda, mas o dono da festa tocou batera, que é meu amigo o Igor, né?
A gente tava até falando dele aqui com o Wander, né? O Igor, que era meu amigo de escola, e ele trabalhou muito tempo com o Marcos Paulo lá no Orbis. No Orbis, né? Hoje ele tá fora aí, mas ele fez o aniversário dele de 15 anos lá na casa dele, lá no setor de mansão de Samambaia. E aí teve esse... vamos tocar. E aí não tinha batera, aí ele tocou batera pra gente. Então essa foi a primeira apresentação, a primeira formação, vamos dizer assim, né? E aí não era nem Ejectos ainda, né? Acho que não tinha um nome ainda nessa época, não sei. Depois teve o nome 100% Etnia. Acho que nessa época nem tinha ainda esse nome. Enfim, mas foi bom pra caramba. A gente tocou, nessa festa tocou a JTB, eu lembro que teve um cover do Alice in Chains, alguma coisa assim. Foi legal, cara, assim, a quadra, tava lotado, assim, então foi muito bom. A primeira experiência de show do underground foi essa, assim. Depois entrou o Salsicha na batera. E aí foi os 2 ou 3 shows que a gente fez, já foi com ele, né? O Salsicha que era o vocal do Mascavo, não? Não, nada a ver. Não. O Salsicha que é do Sala de Gritos. Salsicha Gabriel, Sala de Gritos. Isso. Sala de Gritos, pode Gabriel, crer. acho que tem muita gente que hoje em dia o pessoal não conhece ele muito por Salsicha, né? Acho que o pessoal chama de Gabriel mesmo, Gabriel, talvez, alguma coisa assim. Mas na nossa época era Salsicha, que ele realmente parecia o Salsicha do... Até hoje parece, pô. Parece o Salsicha do Scooby-Doo, exatamente. E aí a gente não tava num rolê uma vez, acho que na Asa Norte e tal, e aí... Não sei se era o André que conhecia ele ou era tu, Eri. Mas aí chamou o bicho pra tocar, não. E o bicho, ele tocava na guitarra. Mas não, vou tocar bateria e tal. Beleza, aí juntamos. Aí era essa formação. Então o Eri no vocal, eu na guitarra, o André no baixo e o Salsicha na batera. E aí acho que tem umas 2 gravações de ensaio, assim, que são até boas. Acho que eu vou um dia até pôr no YouTube, alguma coisa digitalizar, que é bem legal. Tem essas fitinhas lá. E, assim, vejo os caras raramente. O Eri eu vejo o tempo todo, né? A gente nunca... Sempre andou junto. Nunca perdeu contato. Nunca perdeu contato. Não, a gente é irmãozão até hoje. Então, mas o André, esporadicamente, vejo. O Salsicha, às vezes, em algum show ou outro. A gente se encontrou no show do Sepultura que teve no estádio. Que foi um mau encontro, assim, de um monte de gente das antigas, não sei o quê. Aí acabou que rolou um encontro do Ejecto sem o Eri. Tava o Renner, que é irmão do Eri. E aí, enfim, acho que foi o último mês que eu vi os caras, assim. Mas e desses sons, cara, do Ejecto, você aproveitou alguma coisa, algum riff e tal, porra... Não, acho que não. Não, porque... Mas tu nem lembra, se for pra tocar hoje, algum som... Eu acho que eu lembro de algumas coisas, cara, que eram sons, assim, aqueles punk rock bem diretão, simples, era naquela pegada ali, a gente tocava Cólera, tocava Garotos Podres, acho que o Garotos Podres era o mais marcante nessa época, assim, com certeza. E então era nessa pegada, né? Tinha umas bandas do SP Punk também, Menstruação Anárquica, a gente tocava umas músicas assim também. Então era tudo nessa pegada. Tocava um Ramones, talvez no início, assim. Mas as músicas nossas, se eu sentar assim, pegar a fitinha, acho que sai. Mas a gente não aproveitou nada, não. Realmente, que eu saiba, nem o Gabriel também aproveitou. A gente não aproveitou, não. Que a gente foi ter banda um pouco depois. Uhum. E não tinha mais nada a ver, né? Assim, o estilo também. Então, não aproveitou, não. Ficou por lá. Eu queria que tu falasse agora um pouquinho da Silente, cara. Ela durou 5 anos, fez história. Aí eu queria que tu contasse um pouquinho da história... baseado no que a banda lançou. Cara, aí o Silente já foi... Porque o Ejectos vai acabar lá pra 2001, acho. 2001. E aí eu fiquei um período aí, talvez acho que uns 2 anos sem tocar. E aí o Silente já foi no período que eu já tava na UNB e tal. Então, a gente já tava naquela turma ali da UNB. E aí, se eu não me engano, é 2003. Acho que é isso, 2003. Cara, foi o último a entrar, assim, acho que o projeto, quem pensou inicialmente foi a Alice e a Tati, né? E aí o Alex entrou lá e aí quando elas me chamaram, né, já foi pra gente ensaiar mesmo, né? Então faltava o guitarra, eles me chamaram pra tocar. E aí a gente começou a ensaiar, cara, e foi bom pra caramba, assim, era uma ideia assim, tinha essa coisa do crush, né, que a gente tava ouvindo muito na época, e isso é uma coisa mais livre também, né? As meninas estavam vindo já do Toda Dor, né? Toda Dor do Mundo, a banda que elas já tinham, né? E acho que a gente queria expandir um pouco mais pra essa coisa do crush, um pouco de grind até, assim, um hardcore rápido, né? Acho que era isso, fastcore, né? Acho que é o termo que melhor definiria o Silente, assim. Mas o Silente é uma banda muito política também, né? Então, na verdade, 100% política, né? Então, o texto, a narrativa sempre foi muito importante na banda, assim, né? E a música a gente tentava trazer vários elementos dentro dessa perspectiva aí do hardcore rápido, do crush, então rolou, né? Rolou bastante, a gente já chegou e já compondo as músicas da banda,
Nem lembro da gente tocar muito cover no início, acho que nem rolou, não. Já foi já tocando música nossa, tentando fazer já. E em pouco tempo já começou fazendo show também, né? E em pouco tempo a gente gravou também, né? A gente gravou uma demozinha, cara, que saiu no mini CD. Não me lembro o ano agora, acho que foi 2004. Provavelmente foi 2004. É um mini CD que, putz, é um material assim que eu acho muito bonitão, cara. Assim, tem poucas cópias, acho que eu tenho 2 em casa lá. A arte foi desenhada pelo Baita, né? Que hoje é tatuador, né? E, porra, muito bonito, assim. Pra cada letra ele foi desenvolvendo um desenho, né? Tem as letrinhas legal. E tal. E aí a gente... Acho que foi nesse disco que a gente gravou um cover pra GTM, né? Aquele sucesso pop erótico francês. A gente tocava ao vivo e era bom pra caramba também, então a gente gravou. Tem uma música que a gente fazia... Essa tá digitalizada? Eu acho que não, que eu saiba não. Seria legal digitalizar. Tem um mini CDzinho ali, acho que 6 ou 7 músicas. Eu acho que não tá digitalizada não. Vou até dar uma olhada nisso aí. E é uma gravação bem de demo assim mesmo na época, né? Mas é legal, assim. E... Aí depois a gente gravou o EP, né? Do Não Caia de Amores pelo Poder. Que esse é a gravação mesmo, assim, do Silente, que saiu, que é a melhor, que foi mais divulgada e tal. Que é um split com a banda de Brutus, Portugal, né? Com Brutus. O Brutus era um projeto do Léo Luna, né? Do Léo Luna Records. Quando ele morou em Portugal, então ele montou esse projeto com a galera lá e gravou, parará, e não tinha sido lançado. Aí ele voltou pro Brasil, tinha essas músicas lá, acho que acabou juntando, vamos fazer junto e tal. Aí surgiu a ideia do split. Então cada lado, um lado é Silente, o outro lado Brutus, né? E aí tem umas inserções assim que é bem legais do Afonso Braza, né? De um filme do Afonso Braza, cineasta daqui de Brasília, né? Finado Afonso Braza. E o material também é muito foda. Eu acho bom pra caralho que tem um encartezinho com várias informações, todas as letras, tem foto de todo mundo, tem uma mini biografia do Afonso Braza, tem uma entrevista com o cara que faz as artes, agora me esqueci o nome dele, que foi muito foda também. É um cara lá, porra, da Bélgica, velho. Não vou lembrar agora. Enfim. E foi um material muito bem cuidado, que a gente, né, trouxe muita satisfação, assim, pra gente e divulgou bastante a banda, né? A gente saiu lá em... Eu lembro que a gente foi buscar com o Marcelo, né? Do Hot na época, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, Extreme Disco. Exatamente. E foi, acho que, se eu não me engano, o primeiro disco do selo do Pícaro, da Hall Records, né? Ele não tinha nem o logo ainda. Era um logo que, né, rolou e da Alha também, né? Então, com parceria da Hall Records e da Alha. E aí a gente tocou bastante, saiu em 2005. Foi um ano, assim, muito foda, porque a gente viajou pra tocar. A gente foi fazer turnê em São Paulo, né? Porra, turnê de 4 dias, assim, em São Paulo. Tocamos em Curitiba. Vários shows marcantes, cara. Assim, teve aquele show do Hot que você fez. Né? Acho que você que fez. Zona Z, exatamente. Slam, Hot. A gente tocou também o Silente. A gente tocou com a banda Idiot Seventh lá da Alemanha, né? Os caras lá do interior da Alemanha vieram tocar, a gente rodou com eles aí, fizemos um show em Goiânia, em Brasília. E, vários shows fodas, assim, cara. Não nem consegui lembrar de tudo. E, assim, acho que a gente, de gravação, teve mais uma fitazinha. A gente tocou no Carnaval Revolução em BH. Então, eu lembro que a gente fez um material em fita pra esse evento. Acho que era 1915 o nome da fita, alguma coisa assim. Eu nem sei se eu tenho essa fita, cara. Foi um material específico pra esse evento, assim. Umas gravações de estúdio, de ensaio também, mas um pouco mais acabadas, assim. Também não tá digitalizado. Isso aí, não sei como é que tá esse material, vou dar uma olhada. Tem esse e algumas coletâneas, cara. A gente saiu também tem uma coletânea, assim, muito nada a ver, muito aleatória. Eu não sei quem fez o contato com essa galera lá do Paraná, cara. Acho que o Alice fez contato. O HC Labs, será que é isso? Não sei, cara. É uma coletânea. Eles mandaram uma cópia pra gente. Eu que tenho essa cópia em CD, um monte de banda. Deve ser dele, de cientista, eu acho. Puta, não sei. Dele. A capa não tem nada a ver, assim, não tem nada escrito. A capa tem tipo uma imagem assim, bem desbotada, assim, e aí tem um litrão assim de sangue de boar, né? É um negócio assim, cara. Não sei, tem banda pra caralho. Tem até umas bandas interessantes lá. E aí tem uma música do Silente, que é uma música que a gente escolheu que não saiu em gravação nenhuma. Assim, é uma música que a gente tocava ao vivo, que ao vivo ela sempre tomava um rumo diferente. Que a gente esperava que algumas pessoas tomassem o instrumento da gente pra. Né? Aí entrava alguém na bateria, fazia outra coisa, aí entrava alguém, tirava a guitarra de mim, fazia outra coisa. A gente tinha uma base nessa música, né? A gente chamava de Maluca, né? Acho que ela nunca teve nome.
E aí era legal isso, e todo show era um negócio diferente. E eu acho que a gente chegou a gravar uma versão dela, e se eu não me engano tá nesse CD. E é uma coisa bem rara aí, realmente. Eu não sei dizer de qual cidade que é, e quem foi que fez, mas é bem legal. E aí, acho que de gravação, acho que é isso. A gente chegou a gravar com a intenção de fazer uma gravação de um full length, né? Um disco cheio, não sei se CD ou vinil. Chegamos a gravar ali no estúdio, lá no 69, né? Do Brunão, que toca no Galinha Preta. Ah, no Asa Norte. Original 69. Original 69. A gente chegou a gravar com ele lá e uma gravação que a gente tava com muito cuidado também, gravando. A gente tava ensaiando muito pra essa gravação, então a banda tava assim, ó, voando, cara. A Alice tava, putz, sensacional, arrebentando a bateria, assim. E aí chegamos a gravar várias músicas pra essa pretensão de lançamento. E aí acabou que não rolou. Acho que tem lá os takes, assim, mas não virou nada, não virou chegou lançamento. Nem mixar, nem nada. Não chegou a rolar, acho que não gravou nem vocal pra tudo, assim, faltou vocal pra algumas músicas, mas o instrumental prontinho, assim. Mas, muito cara, foda. por que o Silente parou? Acabou, assim, Silente. O que vocês decidiram? Pô, não, vamos parar com a banda e tal. Cara, o que aconteceu, velho? Não sei, assim, acho que a gente vai... O Silente, ele tinha um modus operandi, uma dinâmica bem própria, assim, a gente não... a gente gostava muito de estar junto, ensaiando e tocar nas coisas que a gente achava massa, né? Então, nessa época, principalmente a Alice e a Tati organizavam shows, né? Então, né, pelo coletivo que tinha lá, com a Eri, inclusive, né? Tinha um Death Hardcore, então, enfim, vários outros eventos que elas faziam. Então a gente tocava muito nesses eventos e tal, eram as paradas que a gente gostava e tudo. Depois que a gente foi começar a tocar em outras coisas também, né? O pessoal chamava pra tocar e tal. Mas era muito assim, a gente fazia as coisas que a gente tava afim, sacou? Às vezes a gente às vezes rolava alguma coisa numa data que ia rolar um show massa, mas assim, sei lá, alguém quer viajar nessa data, é mais legal viajar do que tocar. Então a gente, era muito isso, era uma banda muito própria, assim, sacou? E então a gente respeitava muito essa individualidade, assim, de cada um fazer as próprias coisas. E é difícil dizer porque que a banda parou, assim. Acho que cada um foi fazer uma coisa, não tava conseguindo conciliar mais, assim. Eu lembro, eu tava resgatando algumas coisas esses dias, assim, alguns e-mails, né, da gente se comunicando, assim, a gente tentando marcar ensaio e não conseguia, cara. Pô, fulano viajou, não sei o quê, vai ter outro evento, fulano, sabe, assim. Então não conseguia. E aí a gente foi desistindo uma época, depois a gente tentou voltar um pouco e nunca rolava, assim. Eu comecei a tocar no Deceivers, ainda tocando no Silente, né? Então eu comecei a ter também uma agenda com o Deceivers, né? E tinha muito essa coisa do... Já falando do Deceivers, né? Então. Mas é porque tem a ver. Que antes a gente ouvir esse primeira escolha sua, porque a gente pode falar da Deceivers agora. Eu queria saber que foi uma banda que você ficou um tempão, né, cara? De 2005 a 2011 e chegou a lançar o CD com a Deceivers e tal. Não é contigo, né? Não. É o Paralytic. Não, é o Paralytic. Eu entrei já logo depois que lançou, né? Mas assim, fazendo essa transição, então, porque quando eu entrei no Deceivers já era assim, já era outro modus operandi, outra dinâmica. Então os caras já marcava show com 3 meses de antecedência, 4 meses. Então já tinha umas datas meio que certas. E eu lembro de algumas, pouquíssimas, mas assim, eu lembro de algumas datas que chocaram, por exemplo, com o Silente, né? Só que o Silente marcou, assim, sei lá, uma semana antes, ou um mês antes. Enfim. E aí, porra, já tô com a agenda com os caras. Então, assim, eu lembro de, porra, teve um show que eu fiquei, assim, com o coração partido, assim, cara. Eu queria ter muito tocado, assim. Foi com a banda See You in Hell. Lembra desse show? Pode crer. Teve lá no Gama, eu Pode acho. crer. Então o pessoal chamou pro Silente tocar. Só que eu já tava com um show marcado com Deceivers em Goiânia, por exemplo. E aí, putz, falei, pô, galera, foda. Então, assim, teve esse ingrediente também, né, pra esmorecer um pouco. Mas eu não acho que foi a causa, né? Não foi a causa, né? Então, assim, eu fui mantendo as duas coisas. Então, uma a mais, né? Foi uma coisa mais que entrou ali na equação, sacou? E aí foi rolando. Então, enfim... Então a gente não consegue nem dizer qual foi a data que acabou a banda, porque ela nunca acabou assim, galera, acabou a banda. Não teve isso, sabe? A gente tentou marcar alguns shows não assim. Teve o decreto oficial. Não teve isso, assim, simplesmente foi, né? Aí a Tati, acho que foi morar fora uma época e tal. O Alex também começou a tocar em outras bandas, né? Acho que só a Alice que tava mais envolvido com a UNB e tal, com os coletivos dela lá. Acho que era mais isso. Então a gente começou a fazer muitas coisas e realmente não tava colando, assim. Uma pena, porque eu queria pelo menos ter lançado essas gravações que a gente fez aí. Putz, realmente, é uma coisa que pra mim ficou... que faltou. Foi E isso sobre aí. a Deceivers, cara?
Como é que foi esse período seu na Deceivers, meu? O Deceivers, cara, foi tipo, porra, era uma banda que eu gostei muito na época ali, nos anos 90, né? Foi quando eu mudei pra cá, inclusive, né? Ali, quando eles lançaram aquela demo, né? Red Room, aquela banda é muito foda. Aquela demo é muito foda. Essa época eu era muito... Eu era bem trash, assim. Antes de virar punk, eu era headbanger, tá? Antes de ser punk, eu era headbanger. Eu era trasher, né? Vou dizer assim, eu gostava pra cá de thrash metal e era a coisa que eu mais ouvia, assim, né? Nos meus 8, 9 anos, 10, era o que eu mais ouvia. E aí, eu era muito fã do Sepultura, por exemplo, né? Tipo assim, o Beneath the Remains foi o disco que mudou minha vida pela primeira vez, assim... Né? Pela primeira vez eu peguei um disco assim de alguma coisa que me tocou muito, caralho, diferente de tudo, não é mais as coisas do meu pai, né? Então assim, tem essa coisa do metal inicialmente assim, e aí eu ouvia muito thrash metal, as coisas da época também, as coisas dos anos 90 e tal. Aí eu lembro que eu vi a demo do Deceivers, assim, achei bom pra caralho, né? Pro padrão do que tinha na época, assim. Era muito foda. Produção assim, muito boa, né? Então eu gostei pra caralho, eu vi muito, assim. E aí pula pra 2005, né? Tô falando de 96, 97 talvez, né? Aí pula pra 2005 e aí os caras me chamam pra tocar, né? Pelo que eu posso me lembrar aqui, eu tava tocando com o Silente, óbvio, né? Exatamente nesse ano que tava bombando, assim, que a gente tava tocando muito e tava fazendo várias coisas legais. O Silente tava tocando muito nessa época. E aí eu lembro do Gregório ir em alguns shows e ver a gente tocar e aí depois dos shows ele falar comigo, né? Porra, massa pra caralho e tal. Acho que quando eles voltaram, eles moraram uma época nos Estados Unidos, né? O Deceivers morou uma época nos Estados Unidos, lançou o disco aqui ainda, né? E foi divulgar esse disco lá. Foram com disco. Foram com disco já pronto e tudo. A banda, acho que foi exatamente a banda do disco, né? Eu não sei exatamente se é isso, mas acho que foi exatamente a banda do disco, gravou o disco e foi pra lá. Eles ficaram um tempo lá e pararam. Quando voltou, a banda já voltou esfacelada, assim. Acho que voltou só o Gregório e acho que o Minguete. E aí, na época o baterista era o Fabrício, ele já voltou saindo, né? E acho que o Nylon também já voltou, outro guitarrista já voltou saindo também. Então ficou o Gregório, o João Henrique, o GG no baixo. E acho que o Minguete, o Gustavo Minguete, que hoje toca do Stop Them, né? Aquele projeto com o Gregório também. Mas aí quando acho que eles voltam já sem guitarrista nenhum. Então ficou só o Gregório e o GG. Vocal e baixo, né? E aí foi nessa aí que eles me convidaram, né? E acho que eles ficaram tocando com a guitarra por um período ainda. Só com o guitarrista, que era o Minguete. E aí, quando o Minguete saiu, acho que eles, vamos voltar com a ideia de 2 guitarristas. E aí foi nessa que eles... o Gregório me ligou, tava até na casa do Eri. Eu lembro até hoje, ele ligou pro Eri. Acho que pra pegar contato... pra pegar o telefone. Ele ligou na casa do Eri e pra pegar o contato meu, cara. O bicho tá aqui, pô. Aí não, ele tá aqui do lado, cara. Não, beleza, já foi isso mesmo. Ele tá aqui, pô, não fala com ele. Eu, porra, e aí, pô... Isso no fixo ainda, né? No fixo, pô, 2005. Aí foi isso. Então, porra, vamos marcar uma entrevista, não, vamos marcar uma conversa aí pra gente tocar uma ideia mesmo e tal. A gente quer que você toque e tal. Aí eu falei, porra, cara, tô até sem equipamento e tal, assim, o equipamento que eu tocava com o Silente era muito próprio pro Silente, não serviria pro Deceivers, né? A guitarra, a afinação da guitarra, equipamento de pedal, tudo isso, eu não tinha nada pro Deceivers nessa época, né, então... Mas eu falei, porra, vamos lá, a gente dá um jeito aí. Ele nem tinha guitarra, eu tinha uma guitarra bem vagabundona na época, uma Conda, eu tô até revitalizando ela agora. Minha primeira guitarra, não tinha uma guitarra minha assim ainda. E aí eu sempre usei muita guitarra do Renner, né? O irmão do Eri. Tanto na época do Ejex, eu não tinha guitarra no Ejex, né? Eu usava a guitarra dele, uma Ibanez. E aí... E aí, aí quando foi nessa época do Deceivers, eu falei, pô, Renner, eu vou precisar dessa Ibanez de novo aí pra tocar no Deceivers, que eu acho que ela tem mais a ver. O bicho, não, toma aí. Aí foi isso, aí marquei uma conversa com os caras. Mas já entrando, assim, não teve teste não, já foi pra tocar mesmo. Vamos tocar, parará, e aí eles chamaram o Marcinho também pra fazer a segunda guitarra, né? Aí entrou nós dois na época. E aí já tava o Caio tocando batera. O Caio que toca no Raimundos hoje, né? Já tava o Caio tocando. Eles já estavam tocando ali. E aí foi isso, cara. Eu entrei no Deceivers nessa época, 2005. Fizemos alguns shows, né? Vários shows legais, inclusive. Assim, pra mim foi... Porra, abriu assim... pegaram festival grande, né? Você sempre foi tocar em festival grande, né, cara? Isso, assim. Shows bem produzidos. Shows bem produzidos, né, e pra mim, assim, abriu muita cabeça em relação a coisa da banda, assim, de cuidar do som, de cuidar do som da guitarra, da coisa do palco... Sabe essa coisa... que o Gregório tem essa onda de saber o que é de uma banda mesmo, né? De saber como uma banda grande deve se portar, etc. Ele tem essa
essa visão, abertura, né? Essa visão, né? Exatamente. Então, assim, pra mim foi um mundo novo, assim, muito aprendizado mesmo. Assim, eu fiz a escola Gregório, né? Deixa eu falar. Cursei a escola Gregório, assim, não sei se eu formei, mas eu cursei. Mas, assim, pra mim, foi realmente um mundo novo, assim, em vários sentidos, né? Primeiro que fui tocar com a galera mais velha, né? Já não era a galera da minha época, era uma galera mais velha. Não tinha ninguém de Taguatinga, todo mundo do plano, né? Então, assim, outra realidade, né, meu? Outra realidade completa, assim, completamente. Eu conheci um monte de gente nova, né? Conheci outra cena, assim, conheci um monte de gente, assim, tocar em um monte de rolê, a gente foi tocar em vários locais também. Então, foi isso. Eu tive que aprender um monte de coisa nova também. A guitarra era diferente, a afinação era diferente, enfim, modus operandi, tudo isso, sacou? Então, pra mim foi um momento muito novo, assim, muito e sobre o CD Paralytic, assim, como foi composto? Você e o Marcinho que compuseram praticamente as músicas, ou elas já estavam prontas quando vocês entraram? Não, ali são músicas da nossa época. Quando a gente entra, a gente pega as músicas dos discos, né, pra poder fazer shows e tudo, mas o foco já era compor música nova, né? O Gregório tem muito essa coisa de não ficar muito preso ao passado, não. Ele quer sempre fazer coisa nova e quanto mais coisa nova tocando, melhor. Então a gente já começou a ensaiar e já pegou ali as músicas do disco pra fazer o set, né? E já compondo música nova, cara. Então tem muita coisa que a gente não aproveitou, inclusive, porque a gente ensaiava o tempo todo, toda semana. Inicialmente a gente ia pra casa do Marcinho, né? Então, cara, sábado, essa hora a gente tava lá agora, né? Então, sábado de manhã, cara, essa época eu saía muito, né? Era muito mais que hoje, né? Baladeiro, né? Então, eu tava ali nos meus 20... Quantos anos eu tinha? 20 anos, né? 20 ainda era jovem. Jovem pra caramba. Então eu saía, cara. Quarta-feira eu já tava saindo e saía até domingo. Então, assim, Taguatinga, enfim, né? Mas aí eu não voltava pra casa. Mal dormia essa época, né? Então, assim, sexta-feira, tava no rolê e voltava pra casa, assim, 5, 6 da manhã. Voltava pra casa só pra pegar a guitarra e pegar o baú pra ensaiar com The Civils. Aí o Marcinho às vezes me pegava na rodoviária, tá ligado? Pra ir pra casa dele lá, porque era lá no Lago Norte, né? Longe pra caramba. E nessa época ele me emprestava as guitarras também, porque mal tinha guitarra que servia. Então, o bicho foi muito parceiro pra mim ali, naquele início ali. Então a gente passava, cara, a manhã toda ensaiando, assim. E era um ensaio sem bateria, né? Assim, praticamente. Era um ensaio, assim, no quintal da casa, assim. Mais pra compor, mais pra compor. Então eram as duas guitarras e o baixo, né? O GG também ia, então. E o Gregório junto ali, né? Então a gente compunha dessa forma. Então várias ideias sempre rolaram várias ideias, várias não foram aproveitadas, né? E dessas 3 músicas foram aproveitadas nesse disco. Então são coisas da nossa época mesmo. Então era muita influência na época, a gente tava ouvindo muita coisa diferente também. É um disco maluco, assim, né, cara? É meio prog, assim, até hardcore, sei lá. A gente tava ouvindo umas coisas malucas na época e entrou tudo. Acho que talvez a gente não conseguiu concatenar muito bem as ideias, assim. É muito doido, assim, é um disco muito doido. Eu gosto pra caramba, assim. Mas acho que não bateu muito, assim, pro público em geral, não. São só 3 músicas, né? Então, a gente já foi gravar já foi lançar perto do período que eu já tava, né? Eu saí pouco depois, assim, né? Acho que 2010 que a gente lançou. Então, a gravação foi ali no período de 2009, no ano de 2009 ali. A gente gravou lá no... Puta, esqueci o nome do estúdio agora, cara. Lá no final da Asa Norte, ali na 16. A galera grava pra caramba lá. Meu nome lá, Eri? Esqueci. Enfim... Gravamos lá e assim, foi bom pra caramba. Nessa época já tava o Arnoldo, né? Na bateria. Já não era mais o Caio, já tinha saído. O Caio, a gente não conseguia ensaiar muito com ele, fazer as coisas com ele. Ele já tava muito envolvido ali nos outros rolés. Ele tocava nos Sapatos Bicolores e tal. Era muito sem tempo, assim. Era difícil fazer as coisas com ele. Quando o Arnoldo entrou, a gente conseguiu deslanchar mais e conseguir ensaiar mais com batera também, né? Porque a gente compôs muita coisa sem batera. Aí quando o disco saiu, tu já não tava? Não, eu tava ainda. A gente fez o lançamento do disco num show lá no Sesc, cara, lá no Garagem. Que, se eu não me engano, foi com o DFC e com uma banda que tinha na época, Helena, acho que era isso. Uma banda que chamava Helena. Ah, de hardcore. A gente lançamos esse disco lá, cara. Então, ainda com essa banda que gravou. Acho que depois desse disco o GG saiu. Então ainda cheguei. Aí depois entrou o Fábio Lontra no baixo, que tocou no Dark Avenger, né? Das antigas. E aí eu cheguei a fazer uns shows com ele, tocar com ele um pouco ainda também. E aí, cara, acho que eu saí em 2011.
Foi por aí. Então cheguei a tocar junto com The Thieves e com... Hã? Blue Records? Não é isso não. Não atrapalha não. Ele tava tentando lembrar o nome do estúdio ali, mas ele lembrou errado. Mas assim, foi isso, 2011, cara. Meu último show eu lembro, foi numa Rex Fest. E eu já foi pra esse show. Já sabendo que seria meu último show. Já foi, né? Porque já tava com esses. Quando eu resolvi falar pros caras que ia sair, já tava com algumas datas marcadas, inclusive do Headbangers. Finalmente o The Thieves tocou no Headbangers. Ali eu já tava meio que já pra sair também. E aí. Então teve o Headbangers, aí acho que depois teve o Marrecos. E aí foi realmente meu último show ali. Que eu acho que foi um show foda, assim. Foi um show do disco, né? A gente tinha um esquema no palco, assim, com a capa do disco. Era bem foda, assim. E aí lançamos o disco. E acho que foi por aí. Aí quando eu saí, os caras lançaram outro disco depois já, né? Aí virou uma banda quase de Taguatinga, assim. Falei, os caras, porra, aprenderam, né? Pô, Taguatinga ia ser massa, né? Pra tocar. É isso. Foi um período muito foda, cara. Porra, muito bom mesmo. E os caras são meus irmãos até hoje, assim. Bora ver isso aí, então. Bora ver o National Wake com International News. Essa foi a National Wake com International News. Então, cara, agora eu queria que você falasse um pouquinho da Squints. Como se formou. Ela tocou bastante, né, cara? Tocou e quase aconteceu. O que houve? Quase, assim, bateu na trave ali. Cara, The Squints é um projeto ali... Parece que foi uma coisa que foi incubada anos antes, assim, saca? Mas acabou rolando naquele ano ali, de 2009, né? Mas era uma coisa assim que... Pô, finalmente voltei a tocar com o Eri, né? Então depois do Eject eu não tinha tocado mais com o Eri, aí a gente voltou a tocar no Squints, né? O The Squints é uma banda de 2009. E aí... Porra, a gente sempre curtiu, né? A gente... O punk rock original, o punk rock clássico ali, principalmente da Inglaterra, o europeu ali. Sempre foi algo ali que... Porra, tem que tocar isso. Algo inspirado nisso aqui, né? Então... Ficou essa coisa no ar por um bom tempo. Eu, Eri, né? E os caras também, né? Sempre quiseram fazer algo nessa área, assim. E aí calhou, cara, desse momento a gente conseguiu juntar e fazer isso. Assim, a gente montou a banda. Lembro também, foi num show lá no Ciclo Operário do Cruzeiro. Não sei se foi um caga-sangue, alguma coisa assim, cara. Foi um show daquela banda. Os caras que usavam uma caveira, pô, como é o nome? Dr. Living Dead. Foi no show dessa banda, Dr. Living Dead, que a gente se encontrou ali e conversando nessa, porra, tocar isso. Tava todo mundo meio que sem tocar. Não, eu tava tocando o The Thieves, né? O Eri com o Innocent Kids, mas acho que já tava meio que... não tava tocando tanto, talvez. Os caras acho que estavam sem tocar. E a gente foi conversando ali, né? Sempre quis tocar junto, a verdade era essa, né? Acho que o Eri já chegou a tentar montar alguma banda já. Com os caras inicialmente. E não rolou, mas assim, aquele dia rolou. E aí, velho, vamos tocar? Beleza, aí tipo, marcar ensaio pra semana que vem. Foi tipo isso. Aí todo mundo agilizado na banda, né? Aí já vai marcando ensaio no Ed, na outra semana. Eu lembro que o primeiro ensaio o Eri não pôde ir. Por algum motivo, já tinha alguma coisa. Eu fui. Já matou o primeiro ensaio. Né, já começou o vagabundiano. Porque eu tava resgatando também as histórias aí. Eu sempre volto lá nos e-mails, né? Pra ver mais ou menos como é que seria ali. E aí eu lembro que depois do ensaio eu mandei um e-mail pra ele. Cara, ele rolou, velho. Foi bom pra caramba. A gente tocou essas músicas aqui. Aí, eu lembro que a gente tocou, tipo assim, umas 15 músicas. Uns 15 covers, assim. Não, foi produtivo pra caramba. O primeiro ensaio foi... Pô, a gente falou, velho, a gente lembrou de tal coisa. Bora, tenta tocar aí. E eu sabia tocar as músicas tudo, e não sei o que. Eu passava pros caras na hora. E aí todo mundo curtia o mesmo som. Todo mundo sabia do que tava rolando. Então, assim... A gente não tocou mais música porque não tinha mais tempo. Era 2 horas de ensaio, né? Então rolou pra caralho, assim, nesse primeiro ensaio. E falei, porra, foda. E aí no segundo ensaio, já com o Eri, né, com a banda toda, a gente começou já a tocar. E assim, um mês de banda já tinha, sei lá, 5, 6 músicas próprias. Que foram, inclusive, as músicas pra primeira demo, né? Então... cara, eu não sei se eram músicas, essas que saíram primeiras, se eram músicas do Moacir, que o Moacir acho que é um cara assim, extremamente criativo. Isso. Musicalmente, né, cara? Sim. O cara... Teve várias bandas, todas as bandas que o cara teve foram bandas fodas, assim, né, cara, e tal. Porra, compositor de mão cheia, né, cara? Ele é o compositor principal da banda mesmo, né? Então, assim, praticamente todas, assim. Eu lembro que acho que tem, sei lá, teve... Que eu inicialmente minha, né?
Acho que só uma mesmo, né? O resto é tudo ideia dele, né? Assim, e uma coisa ou outra a gente vai trabalhando junto ali, mas são todas composições dele, né? Mas você acha que de alguma forma a The Squints tem um pouco da alma do Ejectus lá, por conta de ser um lance meio punk, rock e tal? Cara, talvez, assim, eu acho que musicalmente vai além, né? Mas o espírito com certeza tem ali, dessa coisa inicial ali, porque tem muito da coisa que a gente escutava na época, né? Com certeza tem. Porra, tudo a ver, sacou? Apesar do Ejectus ser muito punk rock Brasil, né? Ser muito essa coisa do Brasil. Assim, o The Squints tem o punk rock Brasil, mas tem um punk rock inglês, tem um punk rock californiano, tem um punk rock francês, o alemão, Offspring. Tu sabe da história do Offspring? Eu lembro dessa história aí. Tu resenhou, não foi? Falei que parecia Offspring, o Márcio ficou putaço. Tu vai arrumar briga, né, bicho? Eu lembro dessa história mesmo. Porra, como é que foi isso aí? Tu resenhou o disco da banda? Eu tava fazendo, na época eu ainda fazia o Acid Farted. Aí, eu não sei se foi tu que me deu um CD. Agora eu não lembro se foi o CD ou se ainda foi a demo. Porque eu tenho os dois, eu tenho o CD e a demo. Eu falei, pô, deve ter sido a demo. Punk rock bem tradicional, resgata muita coisa de 7-7, tem um pouco de Offspring. Aí meu irmão, ele ficou puto. Porra, tem um pouco do punk rock dos anos 90, né? Porra, aí não pode, né? Green Day, Offspring. Pois é, mas pega essa coisa lá de trás mesmo, mas é muita coisa, cara. A gente pega ali desde, né, do punk rock original, as coisas ali do mod revival, até o que vem depois também, street punk, é muita coisa. A gente já tava mais velho nessa época, né? Tava todo mundo mais velho e a gente tenta concatenar tudo isso. Esses dias eu achei no YouTube, até mandei no grupo lá, não sei se tu viu, Eri, uma entrevista de vocês no Vida Candanga, velho. Vida Candanga. Vocês lembram desse programa, Vida Candanga? Eles faziam tipo umas coberturas de uns eventos rolê, aí tem uma entrevista com vocês, velho. Entrevista grandona, assim, tipo, em 5 minutos de entrevista. Pra lembrar do detalhe aqui tá difícil, mas teve uma coisa assim mesmo. Acho que foi no estúdio, né, provavelmente. Acho que no ensaio. Não, tem vocês tocando e tem vocês, tipo... Pós-show ali. Coisa de show. Bem legal o esquema. Acho que eu lembro. Não tô lembrando muito de detalhe, não, mas acho que rolou isso mesmo. Uma entrevista depois do show. Cara, rolava, assim, porque o Squints é de uma época que a gente já tá um pouco mais velho e todo mundo já tinha tocado pra caramba em várias outras bandas e já todo mundo já entendia de produção, já entendia de muita coisa. Já vacinado, né? Todo mundo vacinado com as coisas, cara. E eu pós-Decíveis também, então assim... E os dois lançamentos com as gravações foda, né, velho? Então a gente já cuidava de tudo, assim, produzia as próprias paradas, sacou? E cheio de contato também, então a gente usou tudo, assim, que a gente tinha. Esgotou tudo, assim. Colocou todas as cartas na mesa. Todas as cartas na mesa. Foi, velho, todos os contatos, toda a expertise que a gente tem de produção, de gravar e de compor, né, e de tomar as melhores decisões e produzir os melhores rolés. Então, assim, a gente ficou muito junto nisso, assim, sacou? Tipo, então teve uma coisa muito... A gente fez uma coisa muito em torno da gente ali também, né? Então, quem tinha a ver e tal, que colou junto ali. Então, foi muito produtivo, muito foda mesmo, cara. Então, assim, e foi tudo muito rápido, né? Tipo assim, em pouco tempo a gente já tinha lançado a primeira demo, que eu gosto pra caramba. A gente gravou com o Ed, né? Tem participação ali dos Maltrapilhos nos backing vocals, né? Tava vendo umas fotos desses dias aí. Tem participação deles nos coros, né? Tem umas músicas com coro, assim. E lá no Ed, né? Então, assim, a gente participou muito da produção desse disco. A gente tava lá o tempo todo. Na gravação, na mix, na master, as inserções que a gente fez ali, né? Então, tem muito a nossa cara ali, essa demo, assim. E, porra, eu pessoalmente ouvi ela bastante, inclusive, também. Botava nas festas. Rolava, todo mundo gostava, né? Como era um som mais, assim... sei lá. A galera desde o punk rock, que ouve uma coisa mais essa linha assim, até a galera mais do metal também curtia. Então, assim, rodou muito. E aí, em pouco tempo, a gente já tava... sei lá, a gente tocou com o CJ Ramone, né? Tocamos com o Mark Ramone, abriu os shows. Tocaram pra caralho, isso que a gente tocou bem vários shows, assim, né, cara? A gente tocou, então foi realizações pessoais, assim, nesse sentido, né? De tocar com os caras do Ramones, né? E tá junto ali. Eu lembro que quando a gente tocou com o DJ Ramone, foi lá no América, né? E aí era Teve tipo uma seletiva, não foi? Não, nesse não. Acho que foi depois. Porque ele tocou depois lá também. Tá, ele tocou essa foi a primeira vez que ele tocou em Taguatinga. Ele já tinha tocado lá no Arena, lá ali no setor de João Sul, né? Lá no Plano. Ele tinha feito o primeiro show lá, que foi, assim, foi catarse total, porque pela primeira vez
pisou um Ramone em Brasília, né? Então, foi foda também, esse show foi muito foda, 2008, eu acho. E o segundo já foi esse em Taguatinga e tal, e aí o pessoal lá tava organizando, né, do América, e aí eu fiquei sabendo. E aí eu mesmo entrei em contato, eu entrei em contato com o produtor dele, né? Eu não consegui entrar em contato com o próprio CJ, mas eu entrei em contato com o produtor. Falei, cara, ó, vocês vão tocar aqui na minha cidade e tal, tem uma banda pronta aqui pra gente abrir esse show aí. E parará, conversei com o cara. Nem falei com o pessoal do América, né? Acho que eles nem gostaram, inclusive. Aí eu entrei em contato direto com o produtor. Aí mostrei a banda, mostrei o cara, pô, foda pra caralho. Então tem uns e-mails que a gente trocou, né? E a esposa do cara, o cara era gringo, né? Era americano. A esposa dele acho que era de Goiânia. Então ele, na hora de ele ver o português ali, aí eu mandei um e-mail pra ele em inglês, assim, né? Aí ele falou, você consegue vender quantos ingressos pra esse show? Fiquei nas tratativas com o cara, né? Ele gostou muito da ideia. Aí ele pediu pra esposa dele me ligar. Aí ela me ligou, e aí, porra, gostei da sua banda, não sei o quê, vai ser massa ter vocês no evento, o que vocês podem fazer pra ajudar a divulgar? Eu falei, deixa com a gente, que vocês estão tocando na nossa cidade, é um lugar que a gente toca todo fim de semana. E aí a gente entrou no rolê e foi bom pra caramba. E nesse dia era aniversário do Daniel Rey, que era produtor do Ramones, e ele foi guitarrista desse show, né, do CJ. Foi aniversário dele, a gente entrou lá no camarim pra cantar parabéns pro cara e tal, mó rolezão lá. Enfim, foi essas coisas aí. Foi... Histórias boas. Histórias boas aí. Histórias boas. Depois tocou com o Mark Ramone também lá no Arena. Foi bom pra caralho também. Isso aí já foi o pessoal do Porão que fez, né? Convidou a gente pra tocar. E já tava nessa, né? O pessoal já tava convidando. Isso aí já foi um pouco depois. E enfim, velho. Tocamos bastante em São Paulo. Tocamos no HC Fest em Uberlândia, que é um dos maiores festivais de hardcore e punk, né? Acho que acabou, não existe mais, né? Era foda, a gente tocou. Eram 3 dias de festival, assim, um monte de banda foda, a gente tocou também. Tocamos em Palmas, BH, tocamos no Festival Punk lá também. Esse já foi nos últimos anos já. Muitas histórias boas, assim. E o CD já foi depois, né? Isso aí, tudo com a demo. Isso que eu tô contando agora, acho que tudo com a demo ainda, né? O CD já foi em 2012. A gente passou um tempão gravando, porque a gente gravou em São Paulo. Lá com o Jacaré, o pessoal do Jacaré? O pessoal da Casa Punk lá. A gente gravou lá. Então, ele ofereceu estúdio pra gente, né? Então a gente ia, gravava, voltava, né? Gravava o que dava, voltava. Então foi um pouco demorado por conta disso. E aí a gente tentava sempre ir pra São Paulo pra ver show e gravar. Dar um rolê. Aproveitar e tocar também, né, meu? Nem sempre rolou a gente tocar. Mas tentava fazer uma casadinha com alguma coisa, assim. Eu lembro que, porra, era na época do... Qual era aquela empresa de avião que tinha umas passagens baratas, porra? Webjet. Então eram umas passagens muito baratas na época, cara. Era 100 conto pra ir pra São Paulo. Então eu lembro que a gente passava assim... Você passava lá, sei lá, um mês, a gente ia todo fim de semana, sacou? E aí ia ver show, ia gravar, ia tocar. Então rolava muito isso. Então a gente gravou muito nesse período aí. Acho que um pouco em 2010, um pouco em 2011. E finalmente finalizou ali no final do ano de 2011. E lançamos no início de 2012. O lançamento foi num rolê do Porão, cara. Ali, eu lembro que na época que o Alf fazia ali Pílulas Porão do Rock. Acho que era isso. Era um Alf convidante? Eu não sei mais. Não, Pílulas Porão do Rock. Não, era um rolê, na verdade não. Era um rolê que ele fazia no O'Reilly Pub, lá na Asa Sul, toda quarta-feira. E aí toda quarta eles chamavam uma banda autoral pra fazer esse rolê. Porque lá era só banda cover, não sei o quê. Então eles pegaram essa data lá. Acho que era o Alf que era o curador lá. E... toda quarta rolava. E aí ele me ligou logo, o primeiro do ano, de janeiro, falou, pô, vamos fazer, vocês estão lançando CD, vamos lançar lá. E aí fizemos esse show lá. Acho que o lançamento foi nesse rolê do Alf aí. Não era Pílulas não, cara, era Porão alguma coisa, não sei, Semana do Porão, não lembro agora. Mas foi o lançamento do CD, né? E assim, o CD, gravação em São Paulo, né? A gente tentou participar um pouco da produção, mas como era uma coisa mais distante... acompanhou tão de perto, né? A banda já não ficou tão perto quanto ficou na demo, por exemplo, né? Então, assim... Mas saiu, foda, né? E o trabalho de arte a gente fez por aqui mesmo, né? Foi com o Paulo Rocker, né? Do Grama Focas, né? Cara, é um CD muito, muito bom, cara. Bem produzido, então... Bom, bem produzido. E aí, soltou, cara. Então, tem umas cópias aí, até hoje em dia aí ainda, mas saiu bastante. Sacou? Cara, e o que você tem a dizer sobre a banda Três Faces? E como foi essa experiência de se aventurar como produtor? Cara, o Três Faces, assim, não dá pra dizer que é uma banda.
é aquela coisa que a gente chama de projeto mesmo, né? Assim, porque nunca foi uma coisa montada pra tocar. Tal, né? Assim, a gente talvez tivesse a intenção de fazer um lançamento, né? E juntar ali e fazer um lançamento do disco. A ideia, na verdade, era... Voltando lá pra Santana, né? Vocês me perguntaram se ainda tinha contato, né? Porra, essa banda esse projeto é com uns amigos meus de lá, né? De lá de Santana. Então, tem um amigo da gente, que é o Denis, que era um cara que compunha desde sempre, desde moleque também. Então, nessa pegada de música brasileira com rock 70, assim, rock clássico, enfim. O cara sempre compôs, assim, pra caramba, né? Então, e aí tem outro amigo nosso, que é o Clóvis, puta guitarrista, pra mim o melhor guitarrista de todos os tempos aí, toca pra caralho. Ele tem uma escola de música brasileira, tem uma escola de guitarra, ele tem uma escola de metal e tem uma escola de choro. Então ele mistura muita coisa, é um cara, assim, fora de série. Então é um cara amigo meu desde criança também. Então pra mim é o melhor guitarrista que tem. Esse cara, ele que é o pilhador das coisas, né? Então ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as músicas do Denis e vamos produzir, vamos gravar um disco. Vamos pegar as composições dele, aí você vai produzir, eu vou fazer arranjo e vamos pegar as composições do cara. E aí ele vai cantar, que é as músicas dele, né? Então, bora. Aí entramos na verdade, entramos no estúdio, não. A gente começou a produzir na casa do Clóvis, no computador dele lá, a gente fazendo tudo na partitura lá, né? Colocando tudo, parará. Eu lembro que eu fiz todas as baterias, né? Nessa época eu não sabia fazer, eu não sabia utilizar muito ainda os aplicativos, os programas e parará, mas o Clóvis já sabia. Então eu compunha a batera organicamente e ele escrevia, entendeu? Então, a música vai ficar assim, parará, tá? Então a gente fez tudo, né? A gente fez a produção toda, todos os arranjos para todos os instrumentos e aí chamamos uma galera para gravar. E aí fizemos uma pré lá no estúdio na Ceilândia, né? Fizemos uma pré lá pra ver como é que ia ficar, usamos essa pré também e modificamos algumas coisas e aí a gente chamou um batera pra gravar, chamamos um cara, tem até sanfona numa música, chamamos um cara pra tocar sanfona, chamamos outro cara pra tocar, era o cara que tava no estúdio, pianista, fez os pianos também. Esses músicos todos de Santana? Não, isso é uma galera daqui. Santana só nós três mesmo. Ah, pode. E a gente morando aqui, todos eles morando aqui. Só 3 do Brejo, só. 3 faces do Brejo. Não ficou bom, hein? Então, todo mundo morando aqui, na verdade, né? O Denis hoje mora em Goiânia, né? E o Clóvis voltou pra Santana, já tem um tempo. Mas nessa época, os 3 morando aqui. Então, a gente fazendo tudo em Taguatinga, os 3 morando em Taguatinga, né? Então, e produzindo na Ceilândia. E aí, foi isso. A gente conseguiu uma verba da prefeitura, da cidade na época. Rolando, cara, pô, vai rolar um CD, cara. Tipo assim, pô, ninguém gravava nessa época lá. É uma época home studio, né? Então hoje em dia todo mundo grava, né? Mas nessa época não tinha essa coisa, não tinha ninguém gravando lá. Então, assim, era uma coisa sensacional, assim, até pra cidade, né? Pra tudo, assim, né? Então, assim, lá tem uma tradição de músicos, né? Da galera de banda de baile, de banda de compositores também. Só que muita gente ficou sem gravar, cara. A galera da época do meu pai, né, uma geração um pouco antes dele também, a geração dos anos 80, a geração dos anos 90. Tem uma galera muito foda, que a gente tem contato, são amigos nossos também. Mas muita gente ficou sem gravar. Então isso seria um grande momento, assim, né? Então a gente conseguiu essa verba aí pra bancar um pouco da gravação, né? Então a gente gravou. Eu fiz a produção, né? Essa produção artística, né? O direcionamento das coisas, compus as bateras, compus algumas coisas também de cordas e gravei algumas coisas tocando, né? Toquei alguns violões de aço, fiz uns back vocals, toquei algumas guitarras, enfim. Tem um baixista também que a gente contratou, que foi o Albert. Enfim, músicos contratados e aí gravamos esse disco. E nunca saiu, cara, assim, oficialmente, né? Nem nos streams, nem no disco, assim. Muito por culpa minha. Foi mal. Galera, eu que tô enrolando isso aí até hoje. Todo. Até hoje, culpa minha. Porque ficou na minha responsa fazer isso aí. Mas tá guardado esse material. Não, existe. E é tanto que, assim, eu coloquei algumas músicas no YouTube, não coloquei tudo. Eu coloquei algumas 3 ou 4 músicas lá. E algumas pessoas já ouvem e tal. E aí, pra quem gostou muito na época, a gente mandou os áudios também, os arquivos, né? Os MP3. Completo. Todas as músicas. Pra quem curtiu muito assim na época, a gente mandou, né? E tem uma galera que ouve tudo. Pô, e aí? Não tem no streaming, não? Eu tenho que ficar mandando os arquivos de novo. Então, assim, eu fiquei muito enrolado com essa coisa das artes, né? Acho que eu fiquei muito querendo uma coisa ali que eu não consegui fazer naquele momento e
ficou enrolando. Então meio que passou o timing também. Mas acho que vai sair. Vai sair. Uma hora vai sair, galera. E foi isso. Então nunca teve show, nunca teve apresentação. Foi só realmente essa minha primeira experiência de produção, assim, né? E que é uma coisa que eu acho muito foda, assim. Não que eu produzi muita coisa depois, mas... enfim, foi uma primeira experiência, assim, que foi bem legal, assim. E como foi o convite do Frango Caos pra vocês começarem a Nuggets, cara? O que vocês já fizeram? O que vocês vão fazer? Cara, eu lembro que o Frango me chamou pra tocar no Galinha Preta uma época. Acho que logo que eu saí no Deceivers, né? Logo que eu saí do Deceivers. Tava no Deceivers e tava no Squints, né? E aí, como o Squints começou a rolar muito, tava muito cheio e tava assim... Eu larguei tudo pra ficar só com Squints, né? Então, pô, saí do Deceivers. Tava rolando muito tocar e gravar, todo mundo muito empolgado, fazendo muito show. E aí, quando eu saí do Deceivers, aí o Franco me ligou. Pô, tu saiu do Deceivers, tá tocando só do Squints. Acho que o Galinha tava sem guitarrista, aí me convidou. E aí eu falei, cara, não vai rolar dessa vez, velho. Eu quero ficar só com Squints e tal. Foi mal. aí, porra, mas eu queria tocar com o Frango, né? Pô, o Frango é foda, muito amigo. A gente já era amigo nessa época, né? Eu conheci o Frango já conheci o Frango artista, né? Tocador. Não vi o Desacato Autoridade, infelizmente, mas é uma banda que eu gosto pra caralho. Já fui ver, já era o Vernon Walters, né? E o Galinha depois também, né? Então, mas a gente se conhecer mesmo, e ele me conhecer, óbvio, já foi no Deceivers, né? E a gente fez alguns shows com ele, dele fazendo som. Inclusive, a gente tocou com o Mad Ball lá em BH. E aí foi o Frango, a gente viajou com ele, então a gente estreitou um pouco essa relação aí, e aí, então a gente virou amigo, assim, então, e a gente sempre se falou. Então, porra, eu queria muito tocar com o cara, né? Mas não rolou, realmente dessa fase eu tava muito focado, com o Squints, estava muito nisso. E aí depois, né, depois que eu saí do Squints, acabou o Squints ali, e fiquei um tempo sem tocar também. E aí o Frango começou esse projeto aí, cara, é um projeto do Frango, né, o Nuggets é um projeto do Frango. O Nuggets é o resto da galinha, né? É a galinha dos ovos de ouro. Ou dos ovos podres, né? Então o Nuggets tem esse conceito, assim, é um conceito do Frango mesmo, da persona dele, assim. E é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com são ideias que ele não aproveita no Galinha Preta, né? Então, de várias formas, ideias visuais, ideias sonoras, ideias artísticas. É uma coisa mais aberta, mais ampla. O que não cabe no Galinha Preta vai pro que na verdade que não caberia no Galinha Preta nem no Desacato e nem no Altos, exatamente, né, eu acho que ainda o Nuggets é uma coisa punk, né, pra caralho ainda, mas tem um pouco de surf music, mas sai disco, não sei, assim, eu acho que é uma coisa experimental, né, é difícil até dizer, assim, ele pediu pra fazer um release, né, na época, assim, foi até difícil fazer esse release, né? Nem me lembro agora como é que é, mas é o release. Mas assim, é basicamente fazer... usar as coisas das técnicas e da estética dub, né? Que é uma coisa da música jamaicana, né? Ali dos anos 60, final dos anos 60 e dos anos 70, que foi muito revolucionária, né? As coisas do estúdio, né? As coisas como os caras faziam, como é que eles faziam as intervenções no estúdio, né? É uma coisa que surgiu muito disso, né? De aproveitar coisas que já existiam e você gravar ali no lado B umas versões muito malucas, né? É uma psicodelia jamaicana, né? Então ali... E é eletrônica pra caramba. Então... a ideia do Nuggets é bem que trazer isso do estúdio e fazer isso ao vivo, né? E então então é uma banda muito compacta, né? Tem pouca gente e tem pouco instrumento orgânico, né? Então a bateria, por exemplo, é uma bateria muito reduzida, né? Não tem prato, por exemplo, não tem prato, só tem o hi-hat, né? Só tem o chimbal, não tem tom, né? Tem só um surdo e tem duas caixas, porque tem uma caixa normal, seca, e tem uma caixa de efeitos. E tem um padzinho ali que tem outros efeitos. Então a bateria já é estranha, né? E eu toco guitarra, mas a própria guitarra também é estranha. Tem muitos efeitos também. E o Frango, ele faz o baixo, mas o baixo é a menor coisa que ele faz ali. Tem uns equipamentos eletrônicos dele, aquelas loucuras. Tem aquelas cacarecas dele lá, né? Várias coisas. Então são várias coisas que ele juntou de equipamento... durante essa caminhada dele aí, né, de técnico de som, acompanhando o Amil de Holanda pelo mundo. Então, o Franco é tipo assim, ele tá lá na Itália, né, e aí
vai numa feira lá e achou um negócio estranho lá, ele compra, e aí traz. Não sabe nem o que é e já compra. Era muito isso. Então, assim, acho que ele juntou muitas essas coisas e essas ideias e querer usar essas coisas e, cara... aí fez o Nuggets. Aí cabe no som. E aí a gente vai enfiando no som, né? Vai experimentando. Então, aí eu lembro que a gente... Como é que eu entrei, assim, na parada, né? Eu lembro que a gente conversando, a gente tava no lançamento do livro do... Vocês veem que eu lembro, né? Do dia, como é que começa as bandas, né? Eu lembro realmente. A gente tava no lançamento do livro do Gabriel Tomás, cara. Lembro até hoje, lá na Asa Norte. Aquele livro que ele... Magnéticos? Magnéticos, isso. No Magnéticos. Isso, 2016 ou 2017, alguma coisa assim. E aí encontrei o Frango lá, a gente foi conversar e ele veio me falar dessa parada. Eu falei, cara, tá precisando de alguém pra colaborar aí. Agora eu posso, que eu tô sem tocar e tal. Eu tô querendo fazer umas coisas diferentes também. Não tô querendo fazer nada do que eu já fiz, assim. Queria fazer Então meio que calhou na época, né? E aí eu só falei pra ele, velho, se quiser me chamar, de boa também, tranquilo. Não sei se é uma coisa só sua também, se vai fazer sozinho e tudo. Aí ele, beleza. Aí ele me ligou. Vamos experimentar umas coisas aqui, bora. E aí foi isso. Na verdade, ele já me ligou falando que a Thaís já queria... baterista. Pô, encontrei uma mina, a gente não conhecia ela, né? Aí ela entrou em contato com ele, né? Porque ele falou em alguma entrevista aí, em alguma revista, algum lugar, cara. Ele falou sobre isso e falou sobre essa questão de batera. Não me lembro exatamente como foi, mas ela entrou em contato com ele. E aí ele já me ligou, tem uma menina aí, cara, tá querendo experimentar com a gente e tal. Vamos pro estúdio aí ver como é que sai esse trem. Aí foi isso. E aí começou dessa forma. E aí a gente gravou, né? Já gravamos um disco aí. Compacto, né, meu? O compacto é o Welcome Refugees, né? Que é bem legal. A gente gravou no Rio de Janeiro. Não foi aqui. Ali na boca ali da pandemia, né? Então, foi massa, assim. Acho que a gente foi tocar no Rio, né? Tocamos no Circo Voador. Então a gente já foi pra tocar e pra gravar. Em 3 dias a gente fez tudo isso, né? A gente já tava com essas músicas bem desenvolvidas, a música que a gente tocava nos shows e tal. Então, as músicas eram muito assim, a gente tinha uns temas, né? Então, um negócio meio jazz, assim, né? Tinha os temas e no show ela poderia durar 9 minutos, ou poderia durar 3, ou poderia durar 15, né? Então, assim, tinha uns temas. Nos temas a gente ia, voltava e parará. E aí, na gravação, a gente teve que domesticar, né? As músicas, né? Cara, essa música aqui ela vai ter que ter 3 minutos. Beleza, então pra gravar o disco teve que fazer isso. Mas já tinha os temas, então na hora de gravar não foi tão difícil, né? A gente teve que tomar algumas decisões. E aí a gente foi pro Rio, tocamos um dia lá, no Circo Voador, no outro dia a gente foi pra gravar. Então a gente passou 2 dias inteiros fazendo toda a captação. E aí a gente voltou, e aí teve a parte de mixagem, parará. Lançamos primeiro no streaming, né? Isso em 2019, eu acho, quando ficou pronto já. O produtor André Vasconcelos, baixista foda daqui da cidade, que mora no Rio, já toca também no Rio há muito tempo. E aí, quando a gente lança o compacto, foi sair depois, né? Saiu o compactozinho, aí foi quando a gente foi fazer o lançamento no show em Taguatinga, aqui em Itaguá, lá no Goodfellas. E foi uma semana antes da pandemia começar, cara. Eu lembro que o Frank... De fechar tudo. O Frank teve esse timing, porque a gente tava, os compactos chegaram, vamos fazer um show pra lançar e tal. E aí a gente... Eu lembro que na época tava perto do carnaval, né? Aí a gente discutiu, falou, cara, não vamos lançar no carnaval porque vai concorrer com um monte de show, não vai dar ninguém, não sei o quê. E aí, vamos fazer no pós-carnaval. Não vamos fazer... Aí tinha o 8M, né? 8 de março. Não vamos fazer no 8M que vai ter os eventos do Dia da Mulher, não vamos chocar com isso também, então... Aí arranjamos uma data ali bem nesse meio. Aí eu falei, cara, a gente tem que fazer aqui, velho. Senão não vai dar pra fazer depois. Já tava pintando essa coisa da pandemia fora, né? No Brasil ainda não tinha rolado. E foi isso. A gente lançou no domingo, um show no domingo lá no Goodfellas. Quinta-feira fechou. Aí foi tipo... pra rolar, assim, cara. Então, aí passamos... Foi isso. Na pandemia deu uma quietada, né? Todo mundo ficou quieto, assim. Então, deu uma minguada, assim. Aí o Nuggets, depois disso, a gente se apresentou pouco, assim. Antes disso, a gente tocava bastante também, né? Mas aí depois a gente tocou... A gente tá tocando esporadicamente, assim. Tá bem de vez em quando. E aí, vamos ver se lança um material novo, né? Assim... Mas é isso, é um projeto Frango e é no tempo dele, né? Ele convoca a gente, então a gente fica fazendo nossas coisas e aí... Espera a chamada do chama a convocação do feiticeiro, né? É isso, sacou? Ô, Bahia, e esse seu lado de menino blogueiro, cara? Conte um pouco dessa sua faceta aí. O que foi a Resto de Ganância e o que é o HCDF Flyers? O HCDF Flyers tem algo a ver com sua... formação acadêmica, assim, alguma nesse sentido, ou não, cara?
Caralho, tu pegou lá o resto da ganância lá de trás, cara. Acho que quase ninguém vai lembrar disso. Mas enfim, eu tive um blog lá, eu nem lembro o ano, cara, 2007 talvez, 2006, nessa época aí do Silente, do Deceivers. Tinha uns blogs nessa época, né? Época de fotolog, época de blogs. Não tinha essa coisa do streaming. Não tinha... Eu acho que mal tinha uma MySpace ainda, né? Naquela época tinha o MySpace que a gente colocava as músicas, né? Então não tinha ainda o MySpace pra eu poder, né, pra eu pensar em fazer isso. Então eu fiz um blog pra colocar as coisas pra galera baixar mesmo, download. Então assim, de bandas da cidade, né? Colocava os discos, colocava as demos e eu fazia tudo bonitinho, com a capinha, os nomes, né? A lista das músicas, certinho. todas as informações e botava um link lá, a gente subia naquela época, tinha um link, né? Subia no ForShare. No ForShare, isso acho que ainda era antes do ForShare ainda, velho, nem vou lembrar o nome agora dos links. E formava o link do disco, com capinha, eu deixava tudo certinho, bonitinho, botava o link lá pra download. E aí também, e mal tinha YouTube também. Essas coisas, na época o YouTube ainda não era do Google, né? Era uma empresa própria ainda, então assim, não era tão fácil fazer as coisas naquela época. Então a minha ideia era botar as coisas pra galera ouvir mesmo, era divulgar. E acho que teve gente que nem gostou, né? Botei disco lá. Né? Teve gente que não gostou. Aí, enfim. Durou um tempo e depois perdeu sentido. Começou a surgir essas outras plataformas e aí, mas no tempo que durou ali foi bem legal, né? Eu sempre achei legal fazer essa coisa assim, e, enfim. E eu chamei de Resto da Ganância, era isso. E aí o HCDF Flyers, cara, já é agora, assim, nesse período pós-WhatsApp, pós-redes sociais, né? Então, o que acontece? Eu sempre fiz uma coleção de flyers. Isso lá, acho que eu comecei em 97 ou 98. Acho que o primeiro flyer que eu tenho, acho que é de 98, cara. Início ali, era de um show era onde eu morava, na rua onde eu morava. Era um bar que chamava Canal Livre, ali na CNF. Eu morava lá na época, né? Tocamos bastante. Vocês tocaram lá, né? Essa época eu era bem moleque. Nós também. Não, sim, com certeza. Vocês já eram bem jovens como vocês são hoje, jovens, assim. E aí eu morava naquela rua ali, né? Eu morei em cima antes tinha o Espaço Aberto. Isso. Vocês eram jovens também, vocês tocaram lá também, tocamos, né? Meu primeiro show no Seconds foi no Espaço Aberto. Foi no Espaço Aberto? Foi. Caraca, provavelmente eu ouvi lá de cima, porque eu morava exatamente no AP em cima. Dia 23 de dezembro de 95. Eu tinha acabado de mudar pra lá. Porque eu mudei no final de 95. Final de novembro. Então, um mês depois você tocou lá embaixo do meu apartamento. Foi isso. Espaço Aberto. Eu não ia... Porque essa época eu tinha 12 anos. Então, eu vi o rolê ali e tal, mas não ia. Mas na época do Canal Livre, que já foi 3 anos depois, né? Mas eu ainda era menor de idade, né? Eu tinha 15 anos, talvez. 14, 15 anos. Mas já tinha essa coisa de ir pros shows. E aí comecei a colecionar flyer. Então, eu lembro que o primeiro show foi desse bar. E fui juntando, cara, sem pretensão nenhuma. Eu sempre gostei dessa coisa de coleção. Colecionava disco, colecionava fita. Maluco mesmo, né? Então, vou colecionar flyer. Legal, isso aqui um dia vai servir pra alguma coisa. E aí fui juntando. Juntava. Chegou uma época que eu tava lotado, cara. E isso já nesse período digital aí, da vida digital. Aí eu falei, pô, velho, podia fazer alguma coisa com isso, né? Assim, de repente pensei em fazer uma exposição, não sei, alguma coisa assim. Ou de repente fazer um catálogo. Aí, pô, olhei pro Instagram, né? Instagram, cara, é uma rede social de imagens. Acho que vou fazer por aqui. Uma coisa que não dá muito trabalho, né? Enfim, dá pra começar por aqui. Aí eu comecei a digitalizar ali e comecei a fazer lá. Comecei a pôr no Instagram. Pensei primeiro na estrutura, né? Falei, vou chamar de tal forma. Nessa época não tinha nenhuma. Hoje em dia já tem, assim, cara. Acho que tem uma conta de São Paulo, já tem outra acho que tem uma de Uberlândia, tem uma de Goiânia. E gringo também, né? Mas nessa época que eu conhecia só tinha uma conta, acho que da Califórnia. Os caras colocavam uns flyers de show punk dos anos 80, assim. E era bem legal. Eu me inspirei muito neles também, né? Mas não tinha ainda no Brasil, não conhecia nenhuma. E aí comecei a fazer. Rolou. E é isso, assim. Comecei a botar lá. E aí, inicialmente foi minha coleção própria, pessoal. Aí depois eu pensei, eu convidei o Túlio pra pra fazer comigo e tal. Aí ele falou, cara, não vou entrar nessa contigo, assim. Abraçar junto, não, mas vou te ajudar. Aí o bicho começou a me mandar vários também.
das antigas, assim, da época que eu não peguei, né? O Barbosa tem um monte também. Anos 80, 90. Tem muitos flyers. O Julião tem muitos flyers. Também. Olha aí. O Julião deve ter infinitos, né? Juliano Batera? Não, o Julião do Guarau. Julião. Puta, caraca. Eu vou ter que falar com ele. Vários flyers. Você vai ter que ir buscar na chácara. Eu tenho que fazer esse trabalho aí, porque enfim, é muita coisa. Algumas pessoas me ajudaram também ali. A Alice, né? Me ajudou um pouco na época também. E esporadicamente. Mas aí comecei a fazer e aí fui colocando assim, né? Inicialmente era só DF. Aí depois eu falei, porra, vou botar entorno também, né, cara? É praticamente a mesma cena. Comecei a colocar do entorno. Comecei a marcar as bandas uma época. Mas tem toda uma lógica ali. A descrição, né? Pra deixar tudo documentado. Eu tenho essa preocupação. Você perguntou da coisa então acadêmica, né? Tem a ver com isso, né? A gente quer dar... Eu sou bibliotecário, né? Então, com certeza eu levei essa ideia pra fazer essa coisa. Então você tem ali as hashtags que eu criei para aquilo ali, né? Então você consegue navegar pela conta ali, pelas hashtags que são únicas, né? Do blog ali. Você consegue achar por ano, achar por local, enfim, por banda também. Mas tudo ali na estrutura do Instagram. Não fiz nada... elaborado, só organizado mesmo. Só assim, organizado. Sabe? E já é muita coisa, né, cara? E já facilita muito, né? E sem muita pretensão. Eu não uso ela pra divulgar show, nem nada. É mais uma questão de memória mesmo, assim. Sabe? Quem sabe uma hora eu começo a usar pra fazer... evoluir um pouco isso, ir pra outras plataformas, né? O Carlinhos ali mesmo me deu a ideia de fazer um site depois. Né? Uma hora que eu tiver mais tempo pra dedicar a isso, eu acho que vale a pena, porque é uma coleção bem legal. É isso, assim. Bora ver mais isso aí. Bora ver o Old Scratch com Dona do Lar. Esse aí foi o Old Scratch com Dona do Lar. Cara, explica aí o que foi o Coletivo Primitivas. Aí já é a parte... já é uma coisa de produção, né, cara, de eventos. Foi uma coisa ali meio que ao mesmo tempo que o Squint, sabe? Tava rolando uma cena diferente na época, uma cena nova, assim, uma demanda que tava rolando na cidade, uma galera mais nova na época. De coisas assim que não rolavam na cidade. E... de garage rock, de garage punk, de one-man bands, né? Era uma cena que tava começando muito nessa época, que é muito comum ali nos Estados Unidos, né? Então tava começando até uma galera a fazer isso aí. E em Brasília não tinha essas coisas assim. Aí tinha uma galera que começou a querer fazer isso aqui, né? E tinha uma cena na época, e foi concomitante à época do Squints, e eu queria me envolver também pra ter opções pra poder tocar, eu produzir coisas pro Squints tocar também. E foi na época do Cult 22, aquele do bar, né? Do bar, no Lago Norte. No Lago, né? O Marcos Pinheiro fez ali o pub uma época, né? Que era bem legal. Que era bem legal, a evolução do programa de rádio, né? Então, assim, que era muito foda. Então, já tinha essa proximidade com ele também. E a gente, o primeiro evento do coletivo, eu nem participava ainda, mas assim, era pela minha relação com a Maísa na época, né? Ela... com as amigas delas, começou a fazer esse evento. E aí, inicialmente, era fazer festa e tal, das coisas que a gente curtia. E aí elas trouxeram o One Man Band na época, que era o Chuck Violence. E aí, chamou os Squints pra tocar, a gente foi tocar, e aí, os caras de Goiânia, o Bang Bang Babies, né? Então, teve esse primeiro evento, que foi muito foda, assim, putz, lotado a casa, assim, uma galera nova, assim, muita gente eu conheci nesse dia, inclusive, né? Uma cena nova, assim, ávida por esse tipo de som, né? E aí tinha a coisa também do ska, coisa das coisas jamaicanas antigas, né? Do early reggae, do rocksteady. Então, era uma coisa que chamou tudo isso, né? Desde o punk rock classicão, que entrava os Squints aí, até essas coisas mais garage, né? E mod revival, então essas coisas que não tinha em Brasília, assim. E aí juntou tudo isso. E aí nesse primeiro evento, como o Squints tocou, e assim, eu era o mais velho que todo mundo, então eu já tinha as experiências de cuidar dessas... De cuidar de receber banda, de chilique de artista, de ver a coisa com técnico de som e tal. Ninguém tinha um traquejo. Tinha um traquejo dessa coisa toda. Então fiz muito nesse primeiro dia desse evento, eu ajudei muito nessas coisas, assim. E aí as meninas me chamaram pra, porra, então vamos fazer parte do coletivo. Era só mulheres, né? Nessa época era a Maísa, a Morgana, a Gabi, a Bruna e a Ariane. E elas me chamaram, então, vamos fazer. Eu falei, bora. Então, tinha interesse nessa coisa da produção, de estar fazendo as coisas, de ver as coisas acontecerem, né? A gente não pensava não era uma coisa lucrativa, era uma coisa para ver o negócio acontecer e fazer esses intercâmbios, né? E as coisas para se pagar, né? A gente fazia festas para arrecadar grana para trazer bandas.
Então foi muito legal, a gente fez várias coisas legais, cara, assim, o Squint tocou em algumas oportunidades, mas nem sempre, né? E todas no Cult 22? A maioria, mas teve também ali na Zanorte tinha um karaokê, cara, ali no, como era o nome? Putz, ali perto do Ceúbe ali, tinha um karaokê ali que tinha um salãozão no subsolo, assim, que era maravilhoso pra show e pra festa. Teve uma galera que chegou a fazer show lá. A gente chegou a fazer uma festa lá muito foda, lotada assim também. Então teve esse local. A gente fez no Amsterdã também, depois, né, ali na Zanorte também. Fazer uma coisa ou outra. Eu cheguei a fazer também lá aqui no fim da linha. Taguatinga Sul. Cheguei a fazer uns 2 ou 3 eventos ali também, com banda, né? Eu lembro, pô, bom pra caralho também. Tudo sempre cheio, dentro cara. do coletivo Primitiva. Tudo dentro do coletivo. A gente chegou uma época, como era tanta gente no coletivo, a gente chegou uma época que, tipo assim, nem todo mundo participava de todas as produções, saca? Tipo assim, galera, vamos fazer uma produção aqui. Aí, pô, eu não tô podendo. Então, assim, 3 pessoas cuidam disso. Aí, outro evento, outras 3 pessoas cuidam disso. Então, rolava uma coisa bem, uma comunidade. Dá pra dividir. Dava pra dividir responsa. Então, assim, eu cuidava mais de receber banda. Aí, sei lá, outra pessoa cuidava mais de discotecar. Outra pessoa cuidava mais de fazer comida pra músico. Outra pessoa cuidava mais de hospedar. Então a gente sempre hospedava a galera nas casas também. Então, puta, era muito foda, assim. Então rolou por uns 5 anos, assim, nessa pegada, saca? Vários eventos legais nesse mundo aí, sacou? E, pô, muito bom quanto rolou, assim. Cara, e Ericast? Conte desse novo projeto e, se possível, dê os nomes de todas as pessoas com quem vocês já puderam conversar até o momento. Cara, o Ericast tem o nome do Eri, né? Ericast, porque é o apresentador principal aí. É um podcast. Ele tá ali. É um podcast feito pra fazer um resgate, contar as histórias do underground de Brasília, né? No hardcore punk e no metal, sacou? Então, que é a nossa cena, né? Então, assim, um podcast feito pra isso. Então, a gente elegeu ali o Ataque às Rodas do Poder como o marco zero dessa coisa, né? Dessa cena que a gente se sente parte, né? Dessa história. Então, é contar a história desde essa época, né? Desses primórdios. A ideia então, o podcast, na verdade, é o Eri e o Barbosa, né? Então, o Eri como o principal aí, o Barbosa ali, o co-apresentador, né? O Eri como mediador. Como mediador. Então, é sempre os dois, né? A apresentação. Mas a gente tem uma produção ali que inicialmente era o Eri, o Barbosa, o Pônei e o Juninho, né? E aí depois o Eri me chamou também, eu entrei mais nessa coisa de como já tinha a questão da conta dos flyers, né? O Eri me convidou para ajudar mais nessas coisas de documentar, de resgatar histórias, de resgatar os flyers, né? Saber... enfim, essa coisa mais da história, né? Então... porque assim, a gente tem um cuidado muito, muito grande de fazer a pauta, né? Com o entrevistador e que nem o Pônei fala, a gente sai escavando mesmo, que a gente começa a escavar, pegar livro, conversar com as pessoas, zine, os flyers, enfim, a ideia é essa, dar uma escavada boa do convidado que a gente quer. Pra ter história, né? Pra ter história e dar um contexto muito foda. E aí a gente consegue linkar também com as outras entrevistas. Então, e a ideia é fazer por temporadas e tal. Então, assim, a gente tá nessa temporada inicial, que ali é da galera, né, dos anos 80 ali. Então, o pessoal dessa época, o pessoal mais velho. Uma pré-história e já história junto ali, tudo junto, né? Aí tem, por exemplo, tem o Ronan, né, contando do Pus e tal, da Morte Produções. Tem o Podrão, que é BSBH e Detrito, né? Tem o Roldão, tem o Roldão, exatamente, já teve o do Roldão contando ali, putz, das histórias né, do Metal Blood, da Kill Again depois também. E, pô, Gilmar RD, Gilmar Gama, né? O Gilmar, o dono do Gama. Gilmar, pô, foi bom pra caralho. O Gilmar foi sensacional. Todos foram muito fodas, assim, mas especialmente a do Gilmar pra mim foi mais... acho que pela identificação que eu tenho com ele, assim, né? Muito foda, cara. Muito bom mesmo, assim. Então a gente... Aí teve o Multi também, né? O Baleia. Teve o Multi, o Baleia, contando ali do Deja Vu. Teve o André do Valhalla, que foi muito foda também. Teve o Ulisses, né? O Lixo. Tá faltando alguém? Acho que por enquanto foram esses. Não tava nessa primeira leva. Não, o Fu vai ser de uma segunda leva aí, né? Vai ser o Fu é 80, não? O Fu acho que já é transição, né? Assim, 80 pra 90, já é uma galera mais nova. Essa galera já é uma galera mais velha mesmo. A galera nascida ali. Já são 60. A galera que nasceu nos anos 60, Gabriel, né? Cara. Gabriel do Náuseas.
Pois puta, tem tanta gente, cara, que... você vai acabar na... assim, se a gente for chamar todo mundo, cara, então a gente meio que chamou umas pessoas chaves, assim, sabe? O Zelito também tá no meio dessa produção. Qual a função do Zelito nessa... Então, aí o Zelito entrou também pra fazer essa parte mais técnica da edição, né? Ele trabalha com isso, né? Então seria mais para essa parte técnica de fazer a edição de áudio, de vídeo. A ideia, a gente quer fazer umas coisas meio de inserção, é um material que é editado, né? Não é ao vivo. Então o material que é pegado e editado depois vai ter algumas inserções assim de fotos, de imagem de show. Pra poder ilustrar melhor. Pra poder ilustrar e tal. Tem sendo dito, né? Vai ter essa parada, assim. Então tem esse cuidado assim da edição, e o Zelito entrou pra cuidar disso aí. E aí a gente convidou recentemente também o Marcel Yanucci, do NW77, né? Pra ajudar nessa parte também, porque essa parte é mais pesada, né? Esse cuidar da edição, e o Marcel é bem desenrolado com isso também, então tá tendo essas duas pessoas pra cuidar disso. Pode crer. Então tá aqui. Acho que eu não esqueci de ninguém, escolha do Marcel aí. Excelente escolha. Marcel empolgadão também, tá todo mundo. Então, assim, cara, tá muito bom, porque a gente troca ideia o tempo todo, tá conversando, a gente tá resgatando várias coisas, e a gente juntou uma galera que é da nossa época, assim, todo mundo é da mesma geração, assim, do underground, todo mundo mais ou menos entrou junto ali, né? O Marcel um pouquinho mais velho, mas é mais ou menos da mesma época. Então a gente tem uma afinidade nesse sentido também, né? O Marcel que já tocou na Decível, já foi da escola do Gregório também. Também, né? Exatamente. Eu não cheguei a tocar com ele, né? Mas é da mesma escola. É da mesma escola, exatamente. Ele tocou baixo no Decíveis, né? Ele saiu, depois entrou o Boca, depois entrou o GG, ou seja, é de outra geração, mas a gente é da mesma família ali. Vamos colocar dessa forma, tem a família Decíveis, né? E é isso, cara, o Edcast, e em breve a gente vai estar soltando aí a primeira temporada. Não acho que não vai demorar muito, não. E como é que foi voltar a trabalhar com seu primo, cara? Depois, o Eri. Tu viu a entrevista com o Eri? Aqui com vocês? Vi sim. Mentiu muito? Inventou muita história. Eu acho que a gente teve que dividir a entrevista com o Eri. Foi grande, né? O Eri tem história pra caralho pra contar, né, cara? Falou pra caralho. Fala pra caralho, mas tem muita história, né? O Eri teve selo, teve produtora de show, teve o Def Hardcore no site, né? Enfim... tipo um webzine na época, né? Então, zine... Antes dos webzines, Antes de webzines, então tem várias coisas assim que rolou. Então, ele viveu muito mais isso na questão de produção, né? Intensamente, né? Intensamente. Eu fui começar a mexer com produção de coisas mais nessa época dos Squints mesmo, do Primitivas também, né? Então, cara, a gente voltou a fazer coisa junto, assim, é foda, sempre é foda tá com o Eri, assim, fazendo coisa junto, porque... a gente tem muita afinidade, desde sempre, desde moleque, né? Então a gente começou a descobrir muita coisa junto. O Eri um pouco mais velho que eu, né? Ele me influenciou em algumas coisas também, mas muita coisa a gente foi descobrindo junto ali, né? Principalmente nessa parte mais de coisas, indo para as coisas mais extremas, vamos dizer assim. Descobrindo principalmente metal extremo, hardcore, né? Quando eu falei lá no início, né? A gente foi um pouco além da nossa irmandade ali de primos, né? A gente é uma irmandade, né? É um grupo, assim, a gente é todo... São primos, mas são irmãos, assim. Inclusive tem meu irmão também nessa trupe aí. E aí acho que a gente foi um pouco além de tocar e de descobrir essas coisas mais obscuras e mais extremas. Então a gente sempre esteve junto, cara. Por mais que a gente ficou um tempo sem tocar junto, né? Então, o Eri foi pra um rolê... foi pro rolê Estreed também, né? Uma coisa que eu não fui, por exemplo. Aí eu fiquei mais no rolê Taguatinga. Então, mas a gente sempre esteve junto. Sempre esteve ali, roletando, e a gente convive muito e tá sempre junto. Nunca ficamos distante, né? Então, fazer as coisas junto é muito natural, sacou? Na maior naturalidade do mundo, assim. A gente sempre se deu bem na hora de fazer as coisas. Então, é bom pra caralho. Tomara que isso perdure aí. Quem sabe uma hora a gente volta a tocar junto também, né? Já tem... As ideias estão sempre por aí, né? Mas, enfim, vamos ver. Cara, e antes que você se despeça e mande recados, eu preciso saber de você, se você tem vontade de tocar em uma banda, cara, 100% metal pra colocar no seu currículo ali, velho. Se falta isso pra você. Metal voz fina ainda. Não tanto, cara, né, eu já toquei em algumas bandas. Nada que foi pra frente, assim. Até falei pra você, né? Eu já toquei em bandas que douraram um show, que douraram poucos ensaios. Já rolaram vários projetos. Na época da Hate, por exemplo, na época do Segundo Grau, tocava com a galera, eu andava, mesmo no rolê punk, eu andava com a galera do metal ali também, o pessoal da M-Norte, né, meus amigos ali da M-Norte, e eu tocava com os caras lá, a gente tocava na casa deles lá, tocava muito metal essa época, então assim, mas nada que virou uma banda autoral e virou
Então, mas pra virar uma banda autoral e você gravar um CD, assim, de cara, metal, tem... Vestindo aquela roupa de couro. Deixar registrado. Tem uma parada tem uma parada que tá pra rolar aí, cara. Não precisa tanto, né, mano, cara? Mas seja metal ali, o tal do thrash ali do Band of the Remains, por exemplo. Acho que vai rolar. Cara, tem uma... Eu não posso falar ainda, mas tem uma parada que vai rolar aí. Eu não vou dar o nome ainda, porque a pessoa que tá fazendo não divulgou ainda. Pediu, né? Tá então, assim, não... Mas tem algo engatilhado. Tem algo engatilhado aí que vai rolar em breve também. Com mais cara de projeto também. Mais de gravação. Mas que pode ser que role. Que é essa banda 100% metal. Essa é 100% metal. Essa deixa 100% metal. Aí já... Deixa registrado e aí... Fecha em off a gente pode falar mais aqui. Mas é porque ainda não foi divulgado, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas tá engatilhado, tá rolando, então... E tá bem legal, cara. Eu tô gostando de tocar com esse rolê aí. É com a guitarra do Renner? Não, é outro Ibanez, cara. É outro Ibanez. Essa é minha, é uma guitarra que é da época do Deceivers, que os caras me deram, velho, o Marcinho e o PC. É uma guitarra que rolou... Passou na mão de um monte de gente. É uma Gil, né? A G10, o pessoal chama de Gil, né? Parece Gil. É uma Ibanez diferente. Não conheço ninguém que tem uma dessa aqui. Ela madeirinha, assim. E aí eu usei ela muito no Deceivers, usei ela no Squints. Dei uma mexida nela. Uso no Nuggets, né? E tô usando ela agora, assim. Acho que tem muito a ver com esse som, com esse rolê aí. E... Porra... Tomara que vingue, cara. Tá vingando, tá rolando. Então tá... Música autoral, né? E... Tá bem legal, assim. Enfim, dá até vontade de falar. Mas não vou falar, não. Deixa quieto. Pô, bicho. É isso, velho. Enfim, vamos lá. Valeu pra caralho, assim, você ter vindo aí. Acho que foi um papo muito, muito bacana, muito agradável. Você sabe que até hoje ele teima dizendo que a gente já tinha entrevistado, cara, né? Porque pra mim você já tinha sido entrevistado. Já tinha passado por aqui? Já, não, pra mim sim, cara. Eu acho que você já veio e se esqueceu. Tanto que quando eu falava assim... Você já veio e se esqueceu. Bora chamar o Bahia, não. Bahia já foi, já até doido. Bahia já foi, pô. Pois é, cara. Eu acho que a gente fez uma e o arquivo se perdeu, né? Aí não foi publicado. É doido. Possivelmente. Minha memória tá começando a falhar um pouco, cara. E nos últimos 2 anos pra cá, tem coisas que eu já não sei se é verdade, se eu já tô imaginando e... Esse é um perigo, hein? Realmente tem... cara, fase, vocês falaram umas coisas aí que eu não... Por exemplo, naquele do Squints, da entrevista lá, que eu não lembrava mesmo. Esses dias eu tava conversando com o Barbosa, a gente tava falando, o Marcel falou assim, pô, nunca toquei no Conic. Falei, caralho, como assim você nunca tocou no Conic? O Marcel? Véio? Oxi, é doido. Porra, nunca toquei no Canic, velho. Porra, eu falei, o Barbosa, pô, não é possível, cara, vamos resolver isso aí. Não tem lógica não, velho. Aí o Barbosa botou assim, pô, eu já toquei em 11 pontos diferentes ali no Conic. Aí eu falei, pô, eu tô me lembrando aqui que eu já toquei pelo menos uns 5 locais diferentes. Aí o Barbosa, na hora, ele listou, foi esses locais aqui. O Barbosa é cabuloso, velho. O Barbosa é muito cabuloso. Aí eu olhei assim, caralho, velho. Aí ele falou, aí botou lá, sei lá, sede do PSOL, Barra dos Encontros. Loja de calcinha que tocou Second e o Terror a gente tocou na frente da loja de calcinha uma vez. Porra, fudida, acho que... velho. Rolou essas paradas. Era pra ter rolado Innocent Kids. Só que começou a chover. Não rolou. Era pra ser Seconds, Terror, Innocent Kids, Flashover, que tava bem no começo. Aí tocou só o Terror e o Seconds porque começou a chover. Aí molhou as calcinhas. Molhou as calcinhas e acabou. Aí ficou o show das calcinhas molhadas. Das calcinhas molhadas, pô. Ótimo nome. Aí ele falou do Barbarella. Eu não tava lembrando do Barbarella, cara. Eu toquei quantas vezes que eu toquei lá, velho? Com o Squints, toquei com o Steve Druitt lá, né? Pode crer. O guitarrista do Newton Neurotics. Veio fazer o show, toquei com o bicho lá. Eu não lembrava do Barbarella, cara. Aí eu falei, pô... Aí eu respondi, tipo assim, caralho, Barbosa, eu lembro de todos esses lugares, mas não lembro muito do Barbarella. Aí, bicho, pô, tu tocou lá com o Steve Druitt, cara. Ele tocou com o Squints. Porra, é mesmo. Às vezes eu publico uns negócios antigos assim, aí põe um texto pra voz. Não, pô, foi nesse ano aí não. Nesse ano foi que tal coisa. Cara, a minha conversa com o Barbosa no WhatsApp é um verdadeiro podcast escrito, cara. É muita coisa. A gente fica documentando muito, assim. Não, tu lembra disso? Ele me manda. Tu lembra disso, velho? A gente fica analisando flyers, né? Que o bicho é tão puto quanto eu quando a gente pega um flyer e não tem um ano. Não tem um ano. Ele fica putaço. Eu fico puto pra caralho. Aí a gente tá junto nessa putice. Fica tentando descobrir que ano foi. Isso, aí a gente manda aí ele me manda um flyer. Cara, tu lembra desse show aqui? Vamos descobrir o ano. Aí a gente começa a entrar lá nos calendários, esmiuçar e tenta, no ano tal só teve sábado, só foi
tais dias do mês. Então, aí a gente descobre isso. Desse jeito. A gente começa a fazer essas bruxarias aí, velho, e descobre. Então a gente fica nessa conversa de doido. Nesse ano aí, sábado... É muita falta do que fazer. É muita falta do que fazer. Fala assim, não, pô, nesse ano aí, esse dia aí não caiu no sábado, não. É, tipo isso. Aí eu vou lá, aí eu vou conferir e falo, não, realmente, velho, não foi tal dia. Aí chega num tempo assim que a gente, porra, só sobrou isso aqui, velho. Então a gente bate o martelo e deixa documentado até pro HC Def Flyers, né? Então, e ele gosta de guardar também as paradas, então aí eu mando umas coisas pra ele manda umas coisas pra mim, fica nessa... Então tá, velho, muito documentado e muita coisa de percepção pessoal também, né? Tu lembra de tal show? Aí eu lembro e aí conta a história pra ele em áudio, sabe? Então, assim, vai, tá muita coisa documentada lá, velho. Muito foda, assim. Bicho, né? então fala aí pros nossos ouvintes, nossas amigas que estão vendo a gente, ouvindo, o que você tem a dizer pra esse povo que acompanha o programa Zines. E se despeça desse povo maravilhoso. Cara, primeiramente eu agradecer de novo, que eu agradeci lá no início, né? Porra, obrigado pelo convite aí. Realmente eu acho que não teve outra vez, não. Mas não, o bicho é doido. Se teve, a gente... Eu não sei, é realmente... Tão loucos, cabeça cara. Tá falhando aí, não sei. Então, mas de qualquer forma, obrigado por essa vez ter convidado, cara, que vocês pra mim são pilares aí, são pessoas que me influenciou muito aí nessa caminhada do underground, sacou? Seja produzindo, seja tocando, né? Frajola com Seconds, Felipe com Def Slam e Terror principalmente, porque eu peguei o início do Terror ali, pra mim, eu e Eri, a gente acompanhava o Terror, acho que nos primeiros 2 anos a gente acompanhava todos os shows, velho. Sobradinho, Gama, Taguatinga, a gente tava em todos os shows. Então é isso, assim, e agradecer pelo programa, né, cara, pela existência do programa, que é, porra, vocês estão documentando aí também, né, igual a gente tá fazendo com o Ericast, né, influenciou o Ericast também, com certeza, né, nessa ideia de documentar essas histórias, falar com quem tá fazendo, com quem tá produzindo, quem tá tocando, mostrar a galera nova, mostrar a galera velha. Então, assim, agradecer vocês pelo programa, sacou? E pela galera aí que tá vendo, cara, é isso, apoia. É aquele recado que a gente sempre dá, né? Apoiar o underground é ouvir as bandas, ir aos shows. Divulgar um flyer. Divulgar um flyer, mandar... Hoje em dia é muito fácil divulgar as coisas, cara. Manda no WhatsApp pessoalmente, manda na sua rede social, pra quem gosta, né? Apoie o Zinice, né? Ouça os programas, tem muita história legal e é isso. O underground é feito das pessoas. Não tem verba milionária por trás, não, né? A gente faz não tem nem verba, pô. Muitas vezes não tem. É o corre das pessoas, cara. Então todo mundo se ajudando. Um ajuda o show do outro, ajuda a produção do outro ajuda a banda do outro. Quem é só público, assim, que não toca, que às vezes não produz tudo, mas, putz, tem um papel tão importante quanto de estar frequentando, de estar divulgando, de estar junto. Então, não tem muita essa separação do palco com as pessoas que frequentam. É tudo uma coisa só, cara. Então, assim, sempre foi isso, né? A minha escola de underground, que é uma escola lá dos anos 90, é muito isso. Essa coisa de ensinar que não tem essa diferença entre as pessoas. Todo mundo é igual ali. O Silente era muito isso. A gente tinha essa coisa da banda liberar os instrumentos para as pessoas tocarem e às vezes nem liberar, mas as pessoas encorajar das pessoas tomarem da gente também, para questionar essa coisa dessa distância, né? Então não tem, cara, pra gente. Então pra mim até hoje é isso, assim, eu sinto, óbvio que tem questões de às vezes questões técnicas, né, de lidar, tem enfim, de tomar cuidado que vai subir no palco, mas conceitualmente é uma coisa só, sacou? Tá todo mundo junto, quem tá produzindo, quem tá alugando espaço de casa, quem tá alugando som, quem tá fazendo a produção, quem tá chamando as bandas, quem tá tocando, quem tá fazendo zine, quem tá fazendo entrevista, tudo isso. Então é isso. E a gente pode sempre melhorar isso, cara, também, né? Ajudando com nossos conhecimentos. A gente fica mais velho, a gente aprende algumas coisas. Com nossos conhecimentos técnicos, a gente pode ajudar. E é um movimento, antes de mais nada, é uma atitude política, eu acho, fazer isso, sacou? Fazer por nós mesmos, fazer pela comunidade. Eu acho que essa atitude é importante, a gente pensar dessa forma também, né? Ou velho, faça você mesmo. Faça você mesmo e melhorando isso, né? Isso não quer dizer que tem que ser uma coisa tosca, mal feita, jogada, feita de qualquer jeito. Pelo contrário, eu acho que o faça você mesmo é uma coisa que a gente coloca no nosso coração, que a gente faz porque tá afim de fazer, não é? Como eu te falei, não tem grana, né? Mas assim, fazer bem feito, sacou?
cuidar das coisas e acho que é um convite para fazer as coisas porque é uma coisa nossa, né, cara? Então, da gente para a comunidade. Então, fazer bem feito, sempre que possível, né? O máximo possível, em todos os sentidos, em artes, em som, em encorajar as pessoas a tocarem, ensinar as pessoas a tocarem, tem mais bandas, tem mais participações diversas de pessoas diversas, né? O underground sempre foi um lugar muito macho, muito de homem, sacou? E isso sempre me incomodou. É foda, então acho que está mudando aos poucos e acho que tem que acelerar mais. É um lugar para todo mundo, sacou? Se não for para todo mundo, tá errado. Esse lugar eu não frequento. É um lugar para mulheres, até para crianças, dependendo do evento, sacou? Para todos os gêneros, para todas as suas expressões sexuais, de gênero, afetuosas, de raça, de tudo. Então, assim, mais do que nunca é um lugar diverso. Se não for, tá errado. Pra mim tá errado. Eu não concordo. Então tem que ser, principalmente tem que ser isso. Por isso que eu falo que é uma atitude política também, tá? Então é isso. Bicho, e no flyer de divulgação que essa carneza do Frajola faz, a gente vai colocar, a gente pode colocar assim, Caio Bahia, do Brejo para o mundo. Do Brejo, Caio Bahia da Lagoa de Zusa pra Taguatinga e pro mundo. É isso. Bora fechar com o som então aí, cara. Valeu, velhos. Valeu. Bora fechar com o som. Tu só colocou os Squints aqui, pra você não colocou da música, filho da puta não me mandou a música que ele queria do Squints, que música você quer que toque? Você não me perguntou de Squints não, cara. Não. Ele é doido. Perguntei. Olha aí, velho, tá vendo? Agora, ó, vai embora, fala. Olha aí, não perguntou de Squints não, mas eu posso escolher uma música do Squints? Pode. Pode ser o... Porra, qual, velho? Chaos Punks Will Never Die. Tá, pronto. Manda o nome pra esse vagabundo aí, que eu pego lá no tá lá no YouTube, só baixar, porra. A versão da demo, tá? Tá certo, então. Beleza? É nóis. Valeu, Frajas. Valeu, é nóis. Partiu Goiânia.